Olá pessoal, eu sou o Marcos, essa é a Toca do Aventureiro e hoje o nosso convidado ilustre é o escritor Armando Ribas Neto. O Armando é um cavaleiro do Sul, né? E ele é responsável por uma série de livros de um garotinho mágico, mas não é o garotinho mágico que vocês estão pensando, é o nosso garotinho mágico aqui do Brasil, o Marvin. Então, o Armando escreveu os livros A Chave Mestra e O Segredo da Sereia. Ele está aqui para contar um pouquinho da jornada dele, de novidades e como ele está entrando de cabeça para promover não só a criação dele, mas a literatura nacional. Armando, muito bem-vindo à Toca do Aventureiro. Por favor, se apresente, o palco é seu. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, um prazer sempre poder conversar com leitores, né? Ainda mais quando vem, cara, por intermédio desse canal, que é um canal que eu já curto, que eu já acompanho, vejo um trabalho sério, comprometido, como tu disseste, não só para divulgar o trabalho dos autores, mas para trazer a literatura nacional como um todo. Eu acho que é um trabalho que todos nós que não só apenas escrevemos, mas lemos e divulgamos o trabalho, né? Isso faz parte de um todo e eu acho que é nosso dever tentar fazer o melhor possível para que a gente tenha uma valorização do que é feito aqui. Não por bairrismo, né? Uhum. Mas é porque eu acho que assim, a gente tem que dar oportunidade para que as histórias sejam lidas. Eu vejo que muitas vezes a gente, quando vai adquirir um livro, né, ou vai pegar um livro emprestado que seja, muitas vezes, né, eu vejo que ainda as pessoas olham, mas quem é o autor? Ah, se é autor brasileiro, não vou ler, não sei o quê. Então, assim, ó, eu acho que quando tu dá oportunidade a um livro, talvez tu também esteja descobrindo realmente um universo, um mundo ali muito particular e que é um universo para chamar de nosso, né? Como tu disseste, é isso que a gente tenta nas histórias. O meu trabalho é tentar fazer isso com a maior qualidade possível, né? É lógico que a gente sabe que as histórias são subjetivas, gostar ou não gostar, né? Vai de cada Uhum. um. Às vezes não só pelo gênero, mas o quanto tu te conecta ou não com aquela história. Mas a partir dali, quando a gente escreve com paixão, com verdade, né, com vontade, a chance que a gente consiga de fato agradar o leitor, né, e até fazer de um leitor até um fã, como de alguma forma eu já venho conseguindo realizar um pouquinho nessa minha caminhada que não é tão longa, é uma trajetória que eu considero ainda inicial, eu já tenho isso a contabilizar. Como tu disseste, eu sou gaúcho, sou de Santa Maria, cidade chamada Coração do Rio Grande do Sul, né? Estou no centro do estado. Eu tenho 51 anos, esse ano faço 52 anos. Sou casado, pai de duas filhas, uma de 15 e uma de 11 anos. Ambas, felizmente, apaixonadas por literatura. E isso vem de um truque que eu já ensino para algum pai que queira aí, né? Eu digo desde pequena, minhas filhas dizem assim, ó, o presente que o papai não recusa nunca em dar é livros. Então, com isso, eu fiz com que, de alguma forma, minhas duas pequenas leitoras, né, Uhum. soubessem assim, olha, livraria é sempre um destino bom para a gente ir, porque de lá pode sair uma lembrança. E com isso, eu consegui com que elas se transformassem em leitoras, né, em leitoras de livros. Que E bom. não apenas porque e não apenas porque por uma questão conceitual ou ideológica, assim, é porque tem livro, não pode ler outra coisa. Eu sou publicitário, né, de formação, e trabalho com isso há 30 anos, né, mais de 30, com CNPJ há 30 anos, e individualmente comecei um pouco antes ainda, eu tenho quase 35 anos trabalhando, comecei bem jovem, com 15, 16 anos eu dei meus primeiros passos na profissão, e sempre estive aberto a qualquer meio de informação, né? Hoje mesmo nós estamos aqui conversando graças a Uhum. um meio fantástico que é a internet, né? E usando meios tecnológicos que eventualmente há 30 anos não existiam, né? E seria impensável muitas Com vezes. certeza, com Nós, certeza. nós estamos usando ele, né? E a gente usa isso também para se instruir. Então, eu só acho que a gente não pode deixar o livro fora desse processo, né? Porque o livro ele te dá uma capacidade que talvez não, que certamente outros meios não te dão, que é de tu criar os teus próprios personagens, tu ter personagens teus, mesmo numa história que seja comum a todos, né?
Então, o meu personagem da minha cabeça, talvez ele nunca seja igual ao personagem que tu formulaste quando tu leu a primeira frase do livro. O livro ele te dá o encantamento e a possibilidade, eu vejo isso não só quando eu leio histórias, mas como quando eu conto as histórias, eu posso ficar 1, 2, 3 anos sem ler aquela história. Se eu volto lá e leio a primeira frase, imediatamente eu me sinto transportado exatamente para aquele mesmo cenário que eu imaginei na minha cabeça. Isso eu acho que o Legal. livro é fantástico, né? E por É uma isso, porta para outros mundos, né? não, com certeza, e eu digo, é uma porta para o teu mundo, porque Uhum. tu cria ele, né? Eu acho que isso é uma coisa que o livro faz como nenhum outro meio. E o que eu vejo que também é uma coisa que é sensacional com relação aos livros, né? É a capacidade de tu ampliar a tua imaginação, né? Tu cria, não só tu cria um universo teu, como tu amplia o teu universo, né? De saber, de conhecimento, com vocabulário, com tudo. Então, hoje, dentro do que nós estávamos falando da minha história, né? Eu, publicitário há 30 anos, né? E devo muito aos livros, porque sempre tive eles por perto. Hoje eu comecei a criar um caminho novo para mim, pessoalmente, através de uma história que surgiu para que porque eu gostaria de deixar um registro autoral de um trabalho que eu realizei a minha vida inteira, que é escrever histórias, muitas Uhum. vezes para outros, né, para outras marcas ou para outras pessoas, mas eu achei que era importante também eu deixar um registro que fosse meu. Ah, legal. E então, o Armando, conta pra gente como é que foi essa jornada, né, para você escrever o Marvin, porque você queria criar uma coisa autoral sua. Você esperou que fosse isso? Porque Marvin Green, com o nome já é uma Olha, homenagem aos irmãos Green, né? exatamente, cara. Então eu digo assim, ó, cara, primeira coisa, quando eu fiz 40 anos, né? Então vamos aí a uns anos atrás, aí agora 10, 11 anos atrás, Uhum, eu comecei a pensar naquela coisa de pensamento de vida mesmo, né? Meu pai na época tinha perto de 60 e estava se aposentando, jovem, cedo, porque começou a trabalhar muito jovem uhum, também. Nós vemos do meio rural, a gente tem uma origem de assim mais de agricultores, pecuaristas e tal. Aqui no Rio Grande do Sul isso é comum, né, em muitos lugares. E o meu pai me disse, meu filho, uma coisa que é muito importante tu pensar, quando tu quiser parar, é o que tu vai fazer depois, para justamente porque a vida não acaba. Daqui a pouco tu troca, tu, digamos assim, tu finaliza um ciclo de trabalho, um ciclo de profissão, mas tu vai viver a tua vida de outra forma. E com 60 anos, 60 e poucos anos, tu é uma pessoa jovem. E aí eu comecei com essa questão de o que eu gostaria de fazer. E meu pai disse assim, ele disse, olha, pensa uma coisa que tu possa fazer o resto da tua vida e que tu goste de fazer desde que tu uhum, era criança. E eu pensei, as duas coisas que eu mais gosto, escrever e uhum. desenhar. Eu sou ilustrador também e escrevo histórias, invento histórias, né? Criatividade digamos assim, o meu meio de vida, não só Certo. o meu meio profissional. E aí eu se vou escrever uma história, então vou deixar um registro. E aí eu comecei muito, muito, como é que eu vou te dizer assim, ó, desarmadamente, sem um planejamento técnico nem comercial. Até porque a minha vida comercial está bem resolvida, né? Segue bem Uhum, resolvida. E eu queria, na verdade, era uma coisa realmente para mim, alguma coisa que eu me divertisse. Lembrei de uma história que também faz parte lá da história do escritor do Desventuras em Série, né? sim. Que diz lá que quando ele foi escrever Desventuras em Série, ele queria escrever um outro gênero literário, e o editor dele disse para ele, não, ó, isso aqui não estamos aceitando, mas se tu escrever uma história para público infanto-juvenil, a gente compra. E ele disse assim, tá, mas que tipo de história? Ele escrevia outro gênero. Ele disse assim, olha, escreve uma história que tu gostaria de ler se tu fosse uma criança de 10 anos de idade. E Uhum. aí ele escreveu o maior sucesso da vida dele, né? Que foi Desventuras. Cara, estourou, né? Estourou Desventuras em Série, né? E isso aí. E aí o que acontece? Eu pensei, digo, cara, isso é uma coisa importante. Eu tenho que escrever uma história que, em primeiro lugar, eu gostasse de ler.
Uhum. né? Porque eu não estava fazendo com objetivo comercial em nenhum momento, eu estava fazendo com o objetivo de realização. Então, em primeiro lugar, eu tinha que curtir escrever aquilo. E para eu curtir escrever aquilo, então eu fui dentro daquilo que eu sempre gostei de ler, que é fantasia e especialmente realismo fantástico. Uhum. E o porquê do realismo fantástico? Porque eu achava importante que eu pudesse, de alguma forma, também baseado em outro escritor que escreveu As Aventuras de 007, Ah, James Bond, legal, né? legal. Ian O Fleming. que que aconteceu? Oi? O Ian Fleming. Sim, o Ian Ian Fleming, Fleming. que inclusive acabou, reza a lenda, morrendo de tantos abusos em tentar viver as aventuras dos personagens. Diz que Ian Fleming fazia isso. Ele ia lá, se o James Bond tomava um determinado tipo de bebida, ele ia lá e experimentava a bebida. Se ele ia fazer não sei o que de carro, ele tentava viver o que o personagem vivia. E Uhum. eu achei que isso também era uma experiência legal, no sentido de eu, de alguma forma, que os cenários eu pudesse experimentá-los, entendeu? Legal. E eu queria que os cenários fossem nossos. Ah, Porque eu legal. digo, eu não queria que eu contasse uma história, embora até eu tivesse acesso a uma geografia mais ampla na minha vida, né, a poder viajar e Uhum. conhecer alguns outros lugares, eu queria que eu pudesse visitar os cenários das histórias sempre que eu tivesse vontade ou necessidade. Fosse ele um bosque, fosse ele uma rua, fosse ele uma praia, o que Uhum. fosse. E é aí que eu comecei, então, a desenvolver as histórias. A Ah, questão legal. do nome, a questão do nome do personagem, para Aham. também fazer um fecho, né, que tu perguntaste, né? Sim, sim. Marvin. Por que que eu escolhi o nome Marvin? Cara, eu queria um nome que fosse possível de pronunciar em qualquer idioma, que fosse mais ou menos o mesmo. Então, se fosse em inglês, se fosse em espanhol, se fosse em português, pelo menos, Marvin é Marvin. Então, isso foi um quebra-cabeça, primeiro, que eu quis desvendar, que eu quis montar. Hum. Segundo, o Green, né? O Green, inclusive, eu não pronuncio ele, para mim, não pronuncio ele como inglês, né? Em Green, né? Eu pronuncio ele mais como Green mesmo, né? Eu sou apaixonado pelas histórias dos irmãos Green, embora eu Uhum. escrevo ele com a grafia diferente, né? Porque eu também queria que ele tivesse algum tipo de personalidade, mas sim, eu lembrei dos irmãos Green, e a gente aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos muita etnia alemã, italiana, Uhum. aqui dentro. Nós temos um cenário muito grande de imigração aqui no Sul. A minha família mesmo é uma família de imigração, eu tenho uma descendência lá de alemães para trás e tal, então, tipo assim, eu acho que não teria problema nenhum de eu colocar um sobrenome que faz parte, digamos assim, do meu dia a dia. Por mais que ele possa soar de alguma forma com algum estrangeirismo, não é uma Uhum. coisa. Por exemplo, só para te ter uma ideia, o meu sobrenome, meus dois sobrenomes mais de trás, um é Daberhoff e outro é Vixe. Weimann. Entendeu? É Então tá tudo complicado. certo, Tá entendeu? tudo certo. Então não foi no sentido de querer trazer um estrangeirismo, Aham. e sim de demonstrar que esse é um personagem que, de alguma forma, ele vem de um processo também de imigração, que eu conto isso na história, claro que levando isso sob um aspecto de fantasia e da magia, né? Ah, legal. E, Armando, uma coisa que eu gosto de pedir, né, para os convidados, para eles darem um Sim, conselho para jovens autores, né? sim. O que que você pode dizer para a galera? Cara, a primeira coisa, né, com relação, assim, a quem Hum. está escrevendo, eu daria conselhos que eu mesmo usei para mim. Primeiro, como eu disse, escrever sobre aquilo que gosta, né? Não ceder, digamos assim, é porque eu acho que agora escrever história de magia está na moda, então vamos para lá. Ah, não, Uhum. agora o mais legal é escrever ficção, como é que chama aquilo? Ficção científica, vamos Uhum. para lá. Cara, porque assim, ó, eu para mim, embora meu pai mesmo, né, ame ficção científica, eu nunca fui tão apaixonado pela ficção científica, Aham. né? Meu pai, daqui um pouco lá, eu tenho amigos que adoram livros de policial, né? Romance policial, mistério. Sim.
Eu gosto do mistério, mas eu gosto do mistério dessa outra forma, do mistério que de Uhum. alguma forma tem o extraordinário, né, o místico e tal. Então eu disse assim, então primeiro eu acho isso. Segundo, cara, quando forem elaborar uma história, é, deem um tempo para pesquisa também, né? Porque por mais que assim, a gente vai ter o lance das inspirações, vai ter o lance mesmo aí das nossas referências, mas a história em si, Uhum. né? Se tu quiser tentar trazer alguma história tua, também se dê um tempo para pesquisa. E depois, a partir das pesquisas, que é uma coisa que eu faço muito, depois que tu leres as histórias com alguém, né? O livro 2 mesmo é o. Nós temos aqui, ó. Eu vou mostrar então, ó. Livro Opa! um que já foi lançado, né? Livro um aqui temos o elemento terra. As histórias do Marvin, elas de alguma forma não, elas versam pelos quatro elementos. Tá? Então, o livro um é o livro da terra. O livro Ah, legal. 2 que já foi lançado também, Olha essa tá? capa, gente, que linda. É o livro da água. Essa capa é as duas capas, né? Aqui, ó, Uhum. vou me esconder porque o que interessa mesmo são os É, livros, as né? Olha aí, capas, isso. as capas. É. As duas Sim. capas são feitas pelo um artista de Minas Gerais, aí um cara extremamente inspirado e muito bom no trabalho como capista, ele é especialista em capa, né? Chama-se Rafael Bianchini. Ele é um grande capista, vale a pena seguir ele na internet, lá ele tem muito trabalho lindo. Uhum. Então, assim, ó, então tu pode ver, ó, aqui é o livro 2 é o livro da água, né? Então, não só eu contei uma história que envolve os seres da água, os seres místicos, daqui a um pouco as sereias, de alguma forma, como eu também procurei criar minhas próprias teorias a partir daquilo ali. Então, quer dizer, o meu mundo sereiano, ele pode beber de várias fontes, digamos, até da fonte Atlante, a fonte, tudo isso que a gente conhece. Mas a partir dali eu criei o meu próprio mundo, Ah, né? legal, legal. Criei minhas próprias famílias, criei minhas próprias. Porque isso foi um processo que dentro da construção do livro, né? Tu vês, nós temos agora, então, 2 livros já aqui, né? E Uhum. temos agora em junho um terceiro em pré-lançamento aí. Devemos lançar em junho, que é o terceiro livro, já tem título, chama-se Marvin Green e a Gaiola Dourada, Aí, que é viu um só? livro, o elemento é o ar, né? Vamos pro ar. Ah, você vai E deixar o fogo por último. pois é, não, Bom, e aí tem essa, né? Será que é o último? Opa, será que temos outros Então, elementos, né? pois é, tem mais. Olha, eu sempre digo às pessoas assim, ó, quantos livros são, né? E eu comentei contigo, né, na nossa primeira conversa lá, antes da Aham. gravação, eu comentei sobre isso lá, antes aqui do nossa live. Eu disse para ele se tem coisas que se eu contar, meus editores me matam, né? Agora, para o leitor que é atento, né? Se o Aham. primeiro foi terra, o segundo é água, bom, se são mais elementos, né? Tem a tendência a gente ter pelo menos aí um livro do ar e quem sabe um livro do fogo, né? É. E dentro disso que nós estávamos falando aí das dicas para o pessoal, né? O que eu fiz? Eu escrevi os livros, escrevi as histórias, as aventuras de forma, como eu disse assim, sem ter um compromisso Uhum. comercial, né? Escrevi elas e deixei que elas acontecessem. E à medida que foi acontecendo, eu comecei pensando em escrever simplesmente uma história, um livro. E eu achei que pelo número de enredos paralelos, de tramas, de não só isso, de personagens e grupos que foram criados para permear digamos assim, as tramas que envolvem a história do Marvin, eu achei que ele merecia mais de uma aventura para ser Ah, contada, que em uma eu não conseguiria. E aí que eu comecei, então, a montar um desenho de série, entende? então, Então, isso foi algo natural, não foi necessariamente programado antes. então, Armando, já que a gente está falando nisso, né, de você Sim. montar, eu queria que você pudesse contar pra gente como que é o seu processo, como é que você faz? Você tem um ritual, você tem um esquema, ou pra você as coisas vão vindo e você vai botando no papel, depois você coloca em ordem? Como Vamos lá, isso aí funciona? isso foi uma evolução do Armando, tá? Ah, tá. Quando eu comecei a fazer o processo, eu te confesso que assim, ó, foi muito difícil para mim os primeiros.
meses de escrita. Uhum. Por quê? Primeiro, para eu me encontrar num estilo, para eu me encontrar, porque assim, ó, como publicitário, eu tenho uma facilidade pessoal. Eu escrevo com muitos estilos diferentes, porque é aquilo, o estilo vai se determinando conforme a necessidade do briefing do meu trabalho. Certo. Então, isso me deu um repertório bom. Como eu li e leio muita coisa, né? Gosto muito de ler, gosto de ler livros diferentes. É claro que eu tenho meus autores de preferência, né? Comentei contigo, eu gosto muito do Cornwell, eu acho que ele descreve batalhas como ninguém. Gosto dos antigos, sou apaixonado pela história dos Três Mosqueteiros. As pessoas É, dizem, né? É inevitável a comparação, né? Com a linha do Harry Potter, porque é um deixa, menino que usa deixa, varinha e tal. deixa eu te Diga, pode falar. perguntar, já que você Sim, gosta tanto dos Três Mosqueteiros, você sim. conhece a história, que eles falam que é o quinto mosqueteiro, né? Que é o espanhol, o Quarto. Capitão Alastride, não, o Capitão Alastride. Ah, o quinto. sim. O Capitão Alastride, que é a história de um espadachim, Sim, mas ele é de um autor espanhol, mas todo mundo fala, gente, esse cara é o outro é o mosqueteiro, quinto sabe? mosqueteiro. Que Falam que é legal, cara. bem legal. O Capitão Alastride tem um filme em espanhol que o Viggo Mortensen, que fez o Aragorn no Senhor dos Anéis, fez. Aham, sim, sim, Cara, conhece. pouca gente conhece a adaptação desse livro. Ela tá muito boa, ela tá muito fiel, porque, tipo assim, ele não é um livro de capa e espada. Ele é mais um drama, Sim, sim, né? E para sim, sim, quem leu principalmente Homem da Máscara de Ferro sabe que é um sim. drama, né? É um drama, claro. Então. Não, e é como eu disse, ó, eu tive uma oportunidade, cara, de ter um pai que, apesar de a gente morar numa área mais rural, digamos assim, a gente teve acesso a estudo e tal, não é isso? Uhum. Mas o que eu quero dizer é que, assim, ó, tu imagina que até lá, meus 10, 12 anos de idade, eu não tinha luz elétrica na minha casa. E Nossa, não porque, cara. assim, a gente não tivesse condições, é porque não tinha luz elétrica lá naquela região, entendeu? Então, era Entendi. vela e depois o motor a diesel durante muitos anos, até que Aham. começou a chegar a luz elétrica e tal. Então, assim, ó, então isso fazia com que as nossas coisas fossem brincadeiras ao ar livre, né? Uhum. Ajudar na propriedade rural. E, cara, meu pai é um leitor ávido demais. Ah, E legal. ele, o que que ele fazia? Para gente ter uma ideia, todo dia, quando ele chegava do campo, né, da lavoura, do que fosse, né, a gente ficava esperando ele para que ele ia tomar o banho dele e a Hum. gente sentava ao redor da banheira, nós somos 4 irmãos, É. para ele, enquanto tomava banho, ele nos contava uma história. Pô. Histórias que ele lia, histórias que ele lia nos livros. Por exemplo, meu pai leu, né, como é que chama aquilo? As histórias, os contos do Alhambra. Então, ele nos Porra. contava os contos do Alhambra, entendeu? Ele nos contava histórias que tinham. Contava as histórias do Barão de Munchausen. Não sei se tu conhece, um Conheço, personagem, conheço, conheço. entendeu? Então, assim, ó. Então, contava resumidamente, às vezes, histórias do Conde de Monte Cristo e assim por diante. Os Três Mosqueteiros, contava passagens, né? Então, assim, isso tudo, cara, foi trazendo para mim vontade de histórias que, de alguma forma, colocam pequenas referências de todo esse contexto, né? Desse grande contexto. Né? Então, eu acho que assim, mas nós estávamos falando lá do estilo, né? Então, primeiro, eu achar o meu estilo. Uhum. E isso tu não consegue forçar, né? Tu tem que escrever, 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 e as pessoas perguntam, quanto tu escreveu para começar? Esse cara, eu tenho isso numa caixa ali, inclusive. Cara, eu escrevi mais de 5.000 páginas. 5.000 páginas, entendeu? Para ir tirando livro de 300 páginas, né? Que são livros, não são livros curtinhos, né? São livros de 300 páginas. Uhum. Mas assim, ó, por quê? Porque muita coisa eu não aproveitei, muita coisa foi fora, muita coisa eu estava com referências muito fortes ainda na minha cabeça, até que eu consegui realmente sentir que eu achei o caminho. A partir dali, o que que acontece? Aí entra uma questão, cara, que Uhum. funciona exatamente igual à publicidade. Eu sempre disse isso para pessoas que trabalharam comigo. Quando tu acha um conceito da tua história ou Uhum. da tua temática, um universo abre as portas para ti. E a Legal. partir dali, eu que antes tinha que sentar no silêncio, eu comecei achando assim, eu descobri que para mim a noite não serve para escrever, eu não consigo escrever nada à noite. O que eu Uhum. escrevo de noite eu jogo fora de dia, tá? Nossa senhora.
isso faz parte do meu estilo. Em compensação, eu sou um cara que acorda às 5 da manhã, tá? Uhum. Então, como eu acordo muito cedo, eu acordo com as ideias brotando. Então, eu já acordo escrevendo, muitas vezes, tá? E eu vi que Nem toma amanhã café. sim, eu já acordo escrevendo, cara, assim, muitas vezes, entendeu? Então, eu vi que, assim, ó, a escrita da manhã, para mim, é a escrita mais Ah, legal. que tem maior que tem maior aproveitamento, é aquela que nasce ao natural. E depois que as histórias estavam maduras na minha cabeça, os personagens ficaram maduros, hoje, cara, eu escrevo, as pessoas brincam, onde é que tu escreve, né? Tu escreve como é que chama? No notebook, no não sei o quê, e eu mostro para as pessoas, sabe onde é que eu escrevo? Tá aqui, ó, vou mostrar para ti também aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Bloco de notas no celular, ó. Ah, no bloco de notas do celular. É, muita gente Cara, faz isso pra colocar as eu, ideias. não, eu escrevo o livro aqui. Aí mesmo, você se acostumou bem? Escrevo o livro, cara. Então, hoje, assim, ó, por quê? Porque hoje eu consigo sentar em qualquer lugar, posso sentar, minha esposa está numa loja olhando roupa, tá? Uhum. Ah, eu adoro agora. Eu digo, ela diz, ah, que coisa boa o teu livro. E daí ela vai olhar a roupa e eu só digo, ó, só escolhe uma loja que tem uma cadeira ou um sofá. Eu posso ficar uma hora ali, eu fico escrevendo, cara. Entendeu? E a fatura do cartão vai. Não, mas daí é outra coisa. Aí essa é uma briga depois, entendeu? Mas o que eu quero te Abria dizer depois. é que assim, ó, eu sento hoje assim, ó, vamos num shopping lá para fica a minha mulher, as crianças fazendo sei lá o quê. Cara, Aham. se eu não tô junto do programa, eu sento num banco ali qualquer e escrevo. Ah, legal. Então, o escrever as histórias do personagem se tornaram fáceis e naturais, por quê? Porque ela está madura dentro de mim, entendeu? O Legal. personagem, ele é hoje um conhecido muito próximo. Os personagens paralelos, eu consigo entrar e sair do corpo deles com muita facilidade, Nossa, eu sejam homens, mulheres. Oi? legal essa, é legal a forma que você se expressou agora, né? Mas é isso mesmo, entendeu? Porque tu tá num diálogo, tu tá É, dentro do corpo daquele personagem. Ele tem, aham. para ele ser verossímil, para ele ser crível e mais do que isso, né? Para ele criar identidade com as pessoas, ele precisa ter uma personalidade própria. Então, Legal. quando eu escrevo, por exemplo, eu tenho um personagem que é muito forte nas histórias, que é o grande professor, é o grande mentor, não mentor, digamos assim, de conceitual, filosófico do personagem, mas É, o cara que guia ele mesmo para aprender a se aham. defender e tal, que é um personagem chamado Salomon, tá? Ah, legal. E ele é um Poxa, personagem muito forte na história, é, e ele tem uma personalidade muito marcante dele, então é como eu disse assim, ó, essas coisas que foi me deixando apaixonado pela minha própria sim, história. Para sim. mim, como eu disse, os Aham. leitores gostarem é uma consequência, Então, entendeu? Mas ele precisava primeiro Armando, ser minha. então, só que agora, né, você mostrou os livros, mas a gente não vai Sim. poder falar do Marvin sem você mostrar uma outra coisa que se tornou sua paixão. Pessoal, o Armando, ele confecciona Ah, varinhas, gente. Olha lá, ele tem uma coleção assim fantástica e é tudo confeccionado, entendeu? Ele descobriu uma outra paixão. é Olha isso isso, aí. galera. Depois eu vou mandar fotos aí, certamente, para a gente poder Aham. compor, né? Eu digo, hoje eu faço até umas brincadeiras com a varinha. Mas assim, ó, as varinhas são feitas de madeira mesmo, de forma artesanal, né? Sou eu que Uhum. faço. As varinhas começaram, por quê? Por isso que eu estava comentando. Eu achei que era importante que na história, aí entra a influência dos Três Mosqueteiros, né? Eu disse assim, ó, para mim, eram os livros do Marvin, de alguma forma, eles são livros de duelos. Os duelos fazem parte dos livros, né? Os duelos de magia. E o Marvin tem uma questão que ele tem uma varinha que precisa progredir na mão dele lá. Então, isso é uma história toda particular da própria Ah, varinha, pô, né? que legal. A varinha precisa progredir na mão dele, entendeu? Aham. Tudo Legal. tem um porquê, tudo Ah, tem um não, eu porquê acho na legal história. isso, ter um porquê e fazer sentido com a Não, eu, história. eu fiz toda uma costura, como eu disse assim, ó. É por isso que eu te falei que eu escrevi 5.000 páginas, né? Porque cara, eu tenho coisas assim, ó. Eu tenho aqui no meu escritório mesmo, eu tenho uma mesa enorme aqui, comprida. É. Cara, eu devo ter feito
com cartolinas. Isso eu fui juntando uma na outra, elas devem ter hoje mais de 10 metros. Eu fui escrevendo todo o enredo, toda a trama, e fui escrevendo em paralelo cada uma das histórias. A história da varinha, do Marvin, da onde que ela vem, né? É uma coisa que eu procurei fazer dentro das histórias também, né? Diferentemente, talvez, também de algumas outras histórias, e a gente tem o lance do Harry Potter mesmo, né? Como uma referência, principalmente visual, né? Nos livros e tal. Uhum, Isso tem muito da editora também, mas assim, o que que eu procurei fazer? Que cada objeto especial fosse especial. Ou uhum. seja, não era uma coisa que era um kit básico do bruxo que ele ia receber nas histórias, né? Até porque nas Uhum. histórias as varinhas estão proibidas, né? Elas Ah, não podem ser usadas. Então, assim, ele recebe uma varinha, isso aí é um pequeno spoiler, mas eu posso contar. Ele recebe um objeto que é a varinha, que na mão dele se transforma num graveto. Um graveto uhum. comum, sem nada. E ele até acha que aconteceu alguma coisa Mas, errada, pô, na verdade, não. É é, que esse graveto agora é o seguinte, vai depender de ti, ele vai se transformar, poderá ou não se transformar novamente, mas ele vai precisar evoluir na tua mão. E aí tem toda uma história das varinhas, tá? Mas a varinha, como a história tinha varinhas, uhum, eu disse, cara, eu preciso sentir o peso de uma varinha na mão. Eu preciso uhum, saber como ela é. Eu precisava aquela coisa que nós falamos no início. Eu queria experimentar os cenários, eu queria ter a experiência do realismo fantástico. E uhum. aí eu procurei primeiro uma pessoa para fazer uma varinha para mim, e o cara me disse que ia fazer uma varinha de cabo de vassoura. Eu disse para ele, cara, não, não é isso que eu quero. Eu quero o ritual. E Aham. aí fui eu atrás de fazer o ritual. Eu fui dentro de um bosque buscar um pedaço de madeira que eu achasse que estava E dentro. demorou pra você encontrar a madeira certa pra você trabalhar? Cara, ela demorou um pouco, porque assim, ó, eu fui daí também aí aquela questão da pesquisa. Eu Uhum. fui, eu fui, e até quem me ajudou foi um tio meu, um tio de bastante idade, que é um cara que eu nem sabia, ele é dentista, e eu descobri que ele fazia esculturas de madeira nas horas vagas em casa. Ó, Tu vê, pô. uma coisa que eu não sabia do meu tio. E aí ele me disse, daí ele me explicou muito. Ele disse: olha, a madeira assim, assim, o que que tu vai fazer com ela, para que tu vai trabalhar. Então daí eu aprendi algumas coisas sobre a madeira. Então hoje a Então, madeira que eu uso, eu hoje inclusive eu cultivo a madeira que eu uso, tá? ô, legal, legal. Eu cultivo a madeira que eu uso. É uma madeira que ela é um tipo um arbusto Aham. que dá varões, digamos assim. Esse varão, quando ele está na ocasião certa, que eu colho ele, eu ainda deixo ele secando durante meses, porque a madeira, como todo ser vivo, ela Umidade. tem água dentro dela, né? E claro que eu não vou lá quebrar árvore nem fazer nada disso, é um varão que eu cultivo para isso e que depois a gente replanta. Ah, Também legal. isso é uma coisa importante. E Então tem toda uma relação é, aí que eu gosto de ter com a eu história. achei legal porque o que você contou agora do seu tio deu um paralelo entre o Marvin e o Salomão, né? Um mentor ensinando você, né? De uma coisa que você não Não, sabia, né? mas tu sabe, cara, que tem uma coisa também assim, ó, que eu digo, as pessoas dizem, ah, mas da onde tu tirou os personagens, né? Aham. Eu disse muito, os personagens eu tiro muito de pessoas que eu conheço ou conheci algum dia. Uhum. Alguns deles são um pouco a reunião dessas pessoas, né, de Uhum. personalidades, mas muitos deles, o Salomon mesmo, não existe. Assim, como eu digo, Ah, nossa, que legal. ele não é esse nome, mas ele Ele existe. Ele é um existe. personagem que toda ele é uma pessoa que eu conheço, e esse cara sabe que ele é o Salomon. Mas, Eu, por exemplo, quem lê o livro e te conhece fala, é o fulano? É o fulano. Ah, não não chegou assim, nessa parte. não nesse ponto. Não nesse Aham. ponto. Por quê? Porque assim, ó, é como eu disse, o Salomon sabe quem ele é porque eu contei para ele que Ah, eu tinha legal, me legal. inspirado nele. E ele nem é um parente meu, nada, mas é Aham. uma pessoa que eu, de alguma forma, eu enxerguei nele o personagem, assim como os personagens eles começam assim. E Uhum. depois, cara, é impressionante também, porque quando o personagem ele tá maduro, aí ele se descola daquela pessoa. E Uhum. aí ele cria vida própria. É, Pelo então, menos para é, mim, né? é uma das coisas que eu gosto de perguntar, né? Por exemplo, a gente começou com chave mestra. E a capa, Sim, você coloca muitos elementos na capa, né? sim, E tem a chave lá, sim. certo? E como é que foi para você, o chave mestra?
Porque foi onde tudo começou. Foi o Marvin crescendo, o Marvin aparecendo, você explicou, você apresentando os personagens, você Sim. pesquisou muito para você ter o seu próprio sistema mágico, porque uma das coisas que o pessoal deve gostar mais é o duelo, certo? Mas Sim. a gente tem que fazer de um jeito que não seja maçante, que seja divertido, né? Não, sem dúvida. Não, assim, ó, deixa eu te falar uma coisa que também vem uma complementação de uma das perguntas que tu me fizeste, né, Aham. daquela do início. A minha maior dificuldade no início, cara, foi tirar o pé do chão, como eu disse. Por quê? Porque eu tenho 30 anos escrevendo de forma profissional. Por mais que eu use a criatividade, e a criatividade tem liberdade, né? Eu tinha amarras técnicas, tá? Então, assim, ó, eu sempre conto isso, né? Quando eu comecei a escrever a história, eu fui escrevendo, reescrevendo, mudando, não sei o quê. E a minha dificuldade maior era eu escrever sobre a magia em si, tá? A Uhum. magia, sobre. Então, tu disse, ó, eu tenho um. E eu gosto muito de escrever o psicológico dos personagens nas histórias. Certo. O psicológico entra em cena, tá? E aí eu dizia, eu queria explicar aquilo. Primeiro lugar para mim, para aquilo ser convincente. Só que estava ficando uma coisa assim, eu estava tentando explicar uma coisa que eu não explicava. E aí a minha filha, na época, que hoje tem 11 anos, na época, sei lá, tinha 6, Uhum. 7, e eu disse assim, como é que se explica magia assim, mas papai, magia não se explica. Nossa, cara. Se é magia, não se explica. Entendeu? Aham. Tu não precisa explicar determinadas coisas. Ah, como é que o cara tá passando num portal e ele atravessou uma porta e ele tá em outro lugar? Bom, isso é magia, poxa. Entendeu? Uhum. É por isso que é o inexplicável, por isso que é o extraordinário e por isso que é fascinante. E aí eu comecei finalmente, cara, a tirar, como eu disse, a desgrudar meu pé do chão. Então hoje é muito, eu consigo perceber isso totalmente, cara. Existe o Armando, profissional, empresário, executivo, sei lá o que for, tá? Aham. E quando entra o Armando, o escritor, cara, é É o irmão outra gêmeo coisa. com outra cabeça. Ah, o irmão E gêmeo. aí eu consigo realmente escrever. Hoje eu escrevo livre, solto, Uhum. né? A questão que falou assim, como é que você desenvolveu, né, o teu universo mágico? Beleza. Eu tinha uma dificuldade no começo da história. Por quê? Aí talvez a resposta, né? As coisas foram aparecendo conforme as dificuldades foram aparecendo para mim. Uhum. Eu tinha coisas que é assim, que é aquela coisa do básico. Como é que o personagem vai se alimentar? Ele vai dormir? Não vai dormir? Como é que ele vai, né? Como é que ele vai sair desse lugar para aquele outro? E aí que eu disse, cara, vamos lá, eu preciso fazer esse cara andar rápido, Uhum. né? Numa época, eu trago a história para os anos 80, as pessoas perguntam, por que tu trouxe lá para. Começa a história em 83. Por que tu traz para 83? Eu digo, simples, não tinha internet, entendeu? Ninguém usava celular, e Aham. foi a época que eu fui Criança. jovem, adolescente. Aham. Oi? Não é que você foi que você era jovem para se identificar mais para escrever sobre um jovem, né? E aí eu consegui, cara, dar para mim mesmo, para o Marvin, o meu olhar Uhum. dessa idade, com 13, 14 anos de idade, entendeu? Porque eu me lembro do meu olhar naquela época. E aí que eu consegui realmente começar a escrever as histórias de uma maneira que eu senti fluídas, né? Verossímeis para mim, para que eu ficasse confortável e gostasse do que eu estava fazendo, Uhum. né? E não ficasse assim dizendo, escrevi isso aqui, mas ficou forçado, coisa assim, né? E eu ficasse assim, ó, realmente eu digo, cara, achei a minha linha. E aí eu comecei a criar digamos assim, o meu universo mágico, né? A chave mestra, o que que era a chave mestra. Aí eu escrevi toda a história do para trás, né? Como é Uhum. que a chave mestra nasceu, o que que ela é, quem é que está atrás dela, por que que está atrás dela. Tem o livro mágico, que é o livro de todos os bruxos, né? Que é o que Uhum. o Marvin transporta, né? Por que que ele tem a chave mestra? Porque ele é o portador desse livro, né? Por que que a varinha foi dada na mão dele? Qual é o objetivo? Então, toda essa história eu fui construindo ela. E à medida que eu construía, que o livro chegava para ele, eu ia lá para trás e contava toda a história de onde o livro nasceu e por quê. O Ah, vilão da legal. história, né? Além dos vilões paralelos que vão acontecendo, né? O grande vilão da história, o que que ele quer? Por que que ele está atrás do Marvin? Ou por que que ele, né, de alguma forma, entra em choque? Aonde que está? Aí eu fui contar toda a história do vilão. Cara, eu É, cheguei num ponto, isso eu conto aí pro... é. Pode falar. Não, é que eu tava Não, eu pensando digo.
que alguns autores, que nem Sim. você citou esse livro, o livro de Todos os Bruxos, né? Alguns autores, Aham. algumas editoras, elas falam, "Ô, a gente podia pegar alguém para fazer esse livro para o público ter, né? Porque, Sim, por exemplo, aquele desenho Gravity Falls tem os manuais, né? Os diários. sim, sim. Aí quando o desenho Sim, os acabou, Grimórios. eles falaram, ô, vamos publicar aqui o diário, né? Aí eles fizeram o diário 3. Aí todo mundo queria o 1 e o 2. Aí eles tiveram que ir Aham. atrás para criar o 1 e o 2, né? Não sei se É isso isso aí. é uma coisa que talvez você pensasse no futuro. Sim, o que acontece assim, ó, por exemplo, tu sabe que tem coisas que eu não sei se eu vou conseguir colocar ou não Ah, à medida que as histórias evoluírem, tá? aham, Mas, como eu disse, aí a editora já viu isso, a editora conhece esse material. uhum, Eu tive um lance, cara, que foi para mim, teve várias coisas que foram para mim curiosas, né? Mas um que eu sempre cito que para mim foi muito forte, aham. né? Que para mim foi quase psicografado, digamos Nossa assim, senhora. né? Não, eu não tenho esse dom, nem Aham, essa faculdade, mas que foi uma coisa muito, muito diferente, foi especial para mim. Foi quando eu estava escrevendo, em algum momento, um dia eu acordei, um sábado, me lembro, de manhã uhum, cedo, cara, e eu sentei no meu sofá, peguei na época eu estava escrevendo no notebook ainda, botei o notebook no colo e comecei, cara, a escrever digamos assim, a história do meu vilão. hum, Só que o meu vilão, ele vem, cara, ele vem ao longo dos anos prolongando a vida dele, tá? Isso não é spoiler, faz parte da parte da história ali. certo. Só que o que eu escrevi, cara? Eu escrevi um diário de 40 e poucas páginas, assim, ó, de uma vez só, Meu Deus. contando, em primeira pessoa, ele mesmo contando a história dele, só que começa em 1300 e pouco. Então, para mim, aquilo foi muito maluco, entendeu? Porque eu Ah, com tava contando certeza, com uma certeza. história de um cara que em tese estava no ano de 1340 e não sei o quê, que eu botei ali a data, e eu fui escrevendo toda a história dele, como é que o livro chegou atrás, não sei, entendeu? Então, aquilo ali para mim foi uma coisa muito intensa até, no Uhum. sentido que terminou, terminei, escrevi uma história, e aquilo foi, cara, simplesmente veio, e eu botei no papel. Uhum. Então, isso veio fruto também de pesquisa? Claro que sim, porque eu li muito sobre a época, sobre eu não sei o quê, mas a história, quando ela veio um compilado de todas aquelas informações e que, cara, se Encaixou materializaram numa, perfeitamente. numa história de quem está, do vilão que está por trás Ah, legal. daquela máscara ali que ele usa. Então, Armando, uma coisa que eu gosto de perguntar é, dos seus livros, eu acho que você respondeu isso, mas qual é o seu personagem favorito e qual te surpreendeu com o público? Que você falou, nossa, o pessoal realmente gostou dessa pessoa e eu não esperava tanto. Cara, o personagem que mais me surpreendeu com o público, eu te É, digo bem fácil, é. não foi, é o gato Boris, tá? Que tá na história, um gato preto que tá aqui na história, É, tá? Tá aqui gente, em ele. todas as artes do Marvin vocês vão achar um gato. É o seguinte, É o isso gato aí. Boris, ele existe. Vocês dão uma olhada lá no Instagram do Armando. Olha lá o gato Boris. Vocês vão achar o gato Boris, a história do gato Boris ali desde pequenininho com o Armando crescer e de vez em quando tem uns posts sobre ele, né? É isso aí. Então, o que acontece assim, ó? Para mim, esse é o personagem mais surpreendente. Por quê? Porque é um personagem muito importante na história, tá? Isso eu já digo, assim, é um personagem super importante. Mas ele, nos primeiros livros, cara, ele tem uma relação que é meio de enlouquecer o Marvin, assim, digamos assim, tá? E ele não é um personagem que ele atua tanto assim para que as Uhum. pessoas. Mas é o feedback que eu recebo dos leitores. Eles são personagens do gato. É um troço assim, ó. E o gato? Não vai se com o gato. Não sei o que lá com o gato. Gato, gato, gato. Se Né? acontecer alguma É, coisa com esse gato, o pessoal manda mensagem, né? não, não. E a questão de um outro personagem que eu particularmente é que assim, ó, cara, a história, eu É. não posso ainda assim, digamos assim, que o personagem que eu mais, né, ame ou odeie, não sei o que e tal, Aham. enfim. Mas assim, ó, porque a história ela vai reservando muitas nuances, tá? Isso eu posso Uhum. garantir. E é uma trama contada em vários volumes, né? Certo. Então tem personagens que no primeiro volume, segundo volume, eles praticamente não figuram, entendeu? Eles são mencionados. Uhum. Só que eu já sei a história deles. Então Certo. hoje eu dizer assim, ó, eu sou
No momento, né, o que que eu vejo? Isso eu posso afirmar. Um personagem que eu sei que ele é, porque ele é ele é um coadjuvante de luxo, né? É o Salomon, né? O Salomon é um Aham, coadjuvante de luxo porque ele é quase um protagonista, né? certo. E ele tem poderes especiais que são só dele, mas que é o que depois eu conto toda a história do Salomon, né? Uhum, Mas assim, ó, mas eu acho que cada personagem ele vai tendo uma personalidade forte, e em cada livro eu procurei reservar um protagonismo para ele. Tanto que um dia, talvez ainda nessa aham. live, isso vamos ver até o final da Vamos live, no né, final meu da querido live. amigo? A gente possa revelar umas capas especiais que É. estão sendo produzidas até fora do Brasil, né? Por um ilustrador chamado Art Polar. Cara, e ele conseguiu, digamos assim, por mais que ele seja uma pessoa que eu converso só bem dizer, por internet, né? Tu vê, tem uma questão da distância, eu não tenho um contato direto com ele, ele conseguiu captar uma essência muito importante na história. Uhum, E nessas capas de livro que ele produziu, ele conseguiu fazer isso. O Marvin é o protagonista de todos. E o Marvin, ele cresce o protagonismo dele à medida que ele entra mais, que uhum. ele também se sente mais seguro nas histórias, né? Teve uma pessoa que me perguntou um dia: no teu primeiro livro achei que o personagem não tinha todo esse protagonismo. Eu disse: pois é, mas então tu espera o segundo livro, né? Porque o Marvin está se encontrando. É, isso eu é. acho legal isso, a Eu pessoa não se queria que ele fosse um encontrar. super-herói, É, porque entendeu? se a pessoa eu não gosto quando a pessoa já começa overpower, porque ela não aprende uma lição. E também tem a lição que a gente está tentando passar para a pessoa que está lendo. Quer dizer que É, você deu sorte, você tem tudo e você não precisa se entendeu? preocupar. Então, assim, ó, e aquilo, ó, e uma coisa que eu acho importante, que eu sempre coloco, né? O Marvin, por mais que ele ganhe, digamos assim, que ele não só tenha ou receba Uhum, benesses extraordinárias, né? uhum. O grande objetivo dele é um só, é encontrar a família dele. Ai, pô, cara, que Entendeu? entendi. Eu troco É, tudo que eu tenho, que é, como tu disse, poderes overpower, eu quero encontrar meu pai e minha mãe. puta, é assim, é uma coisa, é um trope, né? Simples, básico, mas funciona, né? Porque a gente consegue se identificar, né? Mas por quê? Exatamente por isso. Tu entende? É porque assim, ó, aí entra aquilo que eu te disse, ó. Quando eu escrevi a história, eu procurei colocar nela quais eram os valores que eu acreditava, Aham. entende? Aquilo que, assim como tu vais ver, existe uma coisa que vai ser muito forte nas histórias à medida que elas forem progredindo, Uhum. e as pessoas que forem acompanhando a série vão ver isso, né? A questão da relação do tempo. Eu costumo dizer que o tempo é a moeda mais preciosa do mundo. Uhum. E a gente nasce achando que nós somos milionários, com uma conta corrente que não acaba nunca e que ela vai durar 150 anos, né? Aham. E a gente desperdiça dessa moeda o tempo inteiro, não é verdade? A gente bota fora ela com muita bobagem, com muita coisa, e a gente só vai, às vezes, dar valor de verdade a essa moeda quando a gente sente que ela está acabando, né? Uhum. Então, eu vejo isso, uma relação muito forte com os meus pais nesse momento, que já têm 70 e poucos anos de idade, que estão bem de saúde, estão bem e tal, mas o meu pai sempre diz isso, cara, e tu vê que eu cito bastante ele, porque ele realmente ele é uma referência para mim, né? E ele coloca isso, e eu sigo isso também. Esse meu filho, eu não posso me dar o luxo de dispersar meu tempo com o que não vale. Entendeu? Então a Bom, gente tem que bom. reservar nosso tempo para as coisas mais importantes, que é aquilo que te dá prazer de verdade e que nem sempre é aquele prazer, né? O prazer fugaz, é aquelas Uhum. coisas que tu vai sentir falta quando tu perder, né? Exatamente, exatamente. Deixa eu te perguntar, como foi para você quando, por exemplo, seu pai e suas Sim. filhas leram o seu livro pela primeira vez? Porque eu acho que você devia estar assim, ai meu Deus, será que eles vão gostar? O que que você achou? Ficava mandando mensagem a cada 5 minutos, falando, ó, eu acabei de virar a página, espera um pouco. Cara, tu sabe que a primeira pessoa a ler meu livro foi meu pai. Uhum. Não só porque, como eu disse, pela referência, Ah, com né? certeza. Mas é, mas é porque meu pai, ele sempre foi o meu grande parceiro. E eu digo, felizes aqueles que conseguem.
ou com pai, com mãe, com avô, com filho, com o que for, Aham. entendeu? Não, com certeza. Ter um amigo ali, entendeu? Ter um amigo de verdade, né? Então, assim, meus pais são meus amigos. E Uhum. isso, para mim, é uma coisa muito preciosa. Assim como eu cultivo isso na minha esposa e nas minhas filhas, para que antes a gente seja amigo, cara. Porque amigo é aquela pessoa que tu escolhe estar perto, entendeu? Exatamente. Tu quer estar perto, entendeu? Não é assim, é parente que eu sou obrigado a estar perto. Não, não, eu estou ali porque eu gosto, eu Aham. procuro. E aí, então, meu pai foi a primeira pessoa a ler o livro. Também porque ele era um leitor muito forte, também porque eu queria que ele fizesse uma dedicatória no livro. Eu queria que digamos assim, o prefáciozinho do livro ali fosse dele. E ele fez. E o que ele me disse, para mim, foi o elogio mais sensacional que eu podia receber dele, porque, como eu disse, meu pai leu tudo. E leu muito. Meu pai tem uma biblioteca gigantesca de livro e coisas desde densas até de outros idiomas, tá? Meu pai tem essa facilidade. Aham. Cara, ele disse assim, meu filho, eu li teu livro e num dado momento eu me senti lendo um livro de um autor que não era meu livro, não era meu filho, e sim de um autor Poxa. que eu estava gostando de ler e li teu livro, não consegui largar até terminar. E o meu pai é crítico, cara, entendeu? Então, para mim, isso foi muito legal. E tanto que ele contribui, né? Então, assim, minhas filhas, tá? Minhas filhas, a filha mais nova, agora que, digamos assim, o Marvin vai conseguir chegar melhor nas mãos dela, ela tem 11 anos. Então, Aham. ela já leu assim, ela tá lendo muito assim, Diário de um Banana, não sei o quê, como é que chama? Aventuras de Mike, O Homem Cão, e eu digo, minha filha, vai chegar o momento certo. Até porque, o que que acontece? Eu sempre digo, as pessoas, é um livro infantil, não é um livro infantil. É um livro infanto-juvenil? Eu disse, cara, é um livro infanto-juvenil e adulto. Porque o que eu mais tenho hoje são pessoas que compram o livro para dar para o filho ou para o neto, Aham. começam a ler o livro e tiram da mão do filho e do neto e é elas que leem. Cara, pra mim Adultos. o livro É é um leitor de livro ali, fantasia. leitor de fantasia, sabe? A Leitor de fantasia não coisa. tem idade, cara, entendeu? Exatamente. Então é uma questão de gênero, entende? É Aham. uma questão de gênero. Então, a minha esposa mesmo, a minha esposa, o gênero é pragmática total. Hum. Gênero fantasia não é o dela. Ela Aham. leu em minha homenagem, digamos assim. E isso para mim foi uma prova legal de amor, de carinho, né? Porque eu sabia que é um livro que ela jamais leria. Entendeu? Ela não leria nem Harry Potter, ela não Aham. leria Crônicas de Nárnia, nada disso. Ela gosta de ler outra coisa. Ela gosta de ler, sei lá, Enciclopédia do Brasil. E ponto, entendeu? Mas assim, ó, mas então, as minhas filhas, cara, eu estou esperando o momento certo Aham. delas estarem com a idade e a vontade de quererem pegar o livro, lerem até o fim, mas curtindo. O que que eu vejo que é o principal para mim hoje? Aham. Elas curtem o todo, entende? É o que é o estar comigo nos lançamentos, é o participar do processo todo criativo, é me darem as ideias que elas acham relevante, às Uhum. vezes eu publico, eu vi que tu viste isso, inclusive, ali numa postagem, né? Aham. Daqui um pouco lá, eu digo assim, a Lego não me conhece, então eu vou fazer o seguinte, eu peguei um monte de Lego lá que a gente tinha, comprei Legos, Aham. bonequinho, não sei o quê, e junto com as meninas, o que que eu fiz? Cara, vamos desmontar tudo isso aqui e vamos montar os meus personagens usando um pouquinho de De cada um. cada coisa, né? Funcionou, Entendeu? funcionou. Isso é uma coisa legal, entendeu? Porque daí tu Uhum. tá incluindo a pessoa na tua, digamos, no teu sonho, né? No teu projeto, melhor dizendo, porque sonho eu acho que é uma coisa etérea, né? A gente está falando de uma coisa que é real, né? E Uhum. elas estão participando a seu modo, do jeito que elas acharem mais, que elas quiserem e acharem melhor. Ponto. Eu não tenho Então, cobrança nisso. Armando, agora que você falou de projetos, cara, gente, o Armando, ele tem um projeto. E não é só tipo qualquer projeto, é um projeto de sonho para qualquer escritor. Armando, dá uma palhinha pra gente aí sobre esse projeto, sobre esse sonho que você tá realizando. Na casa? É, da casa. Eu tenho mais de um, na verdade. Assim, ó, cara, o que acontece, né? Dentro daquilo que nós falamos, esse projeto, vamos chamar assim, o projeto Marvin Green, né, para mim, ele não é Uhum. só uma questão de eu escrever histórias, né? A gente teve uma coisa que eu
monte aí, mas se não, né, nós fomos surpreendidos de forma muito positiva, cara, com um resultado de venda muito interessante, né? Uhum. Eu lancei o livro em julho de 2023, eu relancei depois de uma autopublicação que foi feita em 2019, então a gente relançou o livro em 2023, e, cara, em Primeira menos edição de. agora é de colecionador, hein, gente? Pois é, ó, esse aqui é o primeiro, esse aqui Olha não lá, olha veio lá. mais. Coloca eles do lado assim pra gente comparar pro pessoal. Olha lá, ó. Saibam qual que é a edição de colecionador, hein, gente? As duas são Aqui, ó. lindas, as capas vão melhorar, né? Mas olha só, se Ainda você temos. achar o primeiro do Marvin, guarda, porque agora já não, ele já saiu E, ó, de esse aqui, print. ó, foi feito, ó. Quando eu fiz o primeiro, ó, aqui, ó, a contracapa dele, ó. Uhum. Quando eu fiz o primeiro, cara, o que que eu fiz? Eu fiz um livro, ó, capa dura, com jacket, ó, capa Olha, dura. cara, que lindo. Poxa. Por quê? Porque eu disse assim, ó, cara, já que eu vou fazer um livro para mim e para eu me realizar primeiro, Uhum. cara, aí entrou o outro lado do Armando, que é um cara que gosta de trabalhar sério, né, eu tenho, como eu disse, eu tenho o mesmo CNPJ há 30 anos, entende? Aham. Então, isso quer dizer alguma coisa, né? Eu sou uma pessoa que tenho projetos que procuram ser consistentes, né? E eu sou persistente também no que eu faço. Bom, dito isso, eu disse, cara, eu quero lançar os meus livros com toda a condição técnica, né? Que além da história ser a melhor possível que eu puder produzir, e aí tem a limitação, eventualmente, né, da minha capacidade ou talento, Aham. mas naquilo que eu tenho capacidade real também, que é o meu conhecimento técnico, vou botar o máximo em cima disso. Então, lancei os livros com toda a capacidade. Tivemos uma resposta inicial muito boa, né, na autopublicação, e isso veio a com a editora. E com a editora, a gente conseguiu chegar aí, nós chegamos nas primeiras semanas de vendagem, chegamos inclusive aí ao primeiro lugar em literatura infanto-juvenil nacional, Uhum. saindo tanto na revista Veja, na Publish News, ficamos 5, 6 semanas na lista ali nos primeiros lugares, entre os mais vendidos, já estamos agora na segunda, terceira edição, o livro está indo sempre bem, quando lançamos o segundo aconteceu a mesma coisa. E isso me deu um indicativo, né? Que realmente aquele projeto que eu comecei lá em 2014, estamos fechando 10 anos, né? Tem essa, o pessoal diz assim, começou ontem. Não, não, lançamos Quem ontem, sabe a gente ou tem uma relançamos. surpresa dos 10 anos, né? Muito bem, então, lançamos o livro aí, estamos chegando a 10 anos, cara, eu disse assim, eu digo, cara, o livro ele já está em mãos de pessoas que não me conhecem, que não sabem quem é o Armando, que não são meus amigos, que estão aí, ó, em outras, né, que estão em São Paulo, Minas Gerais, na Amazônia, no Nordeste, tudo mais. Uhum. Comecei a ver pessoas que leram o livro e, cara, e entraram já naquela vibe de fã mesmo, assim, da história, leram o segundo, adoraram. Os influenciadores de leitura, né, começaram a fazer resenhas, e vendo resenhas boas, eu disse, opa, calma aí, acho que então a gente tem um projeto mais consistente. E dentro daquele projeto de realização, eu disse, cara, eu vou fazer duas coisas. Uma, eu vou tentar transformar esse projeto mais amplo, que ele rompa as nossas fronteiras geográficas, se for possível, isso a gente está fazendo também de forma consistente. Hoje, o livro está em análise na Tailândia, né, como eu comentei contigo, para um eventual lançamento nos países asiáticos lá. Tem O uma que, cara, possibilidade eu acho que muito. é uma jogada de mestre sua, porque você é, já vai ter a hype do artista que ele é conhecido lá, né? Sem E assim, dúvida. não existe só o mercado norte-americano e europeu. Eu acho que é uma jogada de mestre você fazer isso. Porque assim, ó, cara, e foi uma coisa que assim, ela surgiu, ela teve um expertise nessa questão, porque como eu Aham. disse, cara, eu tenho que tentar trilhar algum caminho diferente. O mercado asiático é gigantesco, É, cara. ele é uma coisa enorme, entendeu? Eu tinha um artista que é o Apolar, né, Aham. que fez essas capas, cara, que estão divinas. O cara ele fez Harry Talvez Potter, a gente ele mostre fez as capas Pequeno aqui, galera. Príncipe. Talvez Vamos, esteja acho que na vamos, acho tela. que vamos, acho que Talvez vamos, né? esteja na tela, tá? A A magia da gente vai Toca do Aventureiro começar. acho que vai me dobrar aqui até o final da Aham. conversa. E aí tem um lance, cara, que é como eu disse assim, ó, que aí entra um pouco da questão tempo. Não é pretensão minha, é realização mesmo, cara.
E aí, nesse momento, enquanto a gente está aí, né, nessas conversas aqui, a gente está chegando aí, nós estamos num projeto que já vem aí desde 2019, eu comecei a engendrar ele, e agora em 2024 a gente vai fazer o primeiro, que é a gente ter uma casa dedicada ao personagem. A gente ter Gente, uma casa. vocês estão vendo aqui as imagens da casa, tá? É uma casa antiga, maravilhosa. Armando, se você puder contar um pouquinho, que a gente Sim, conversou por fora, a experiência que foi para vocês conseguir a casa, porque quanto mais antiga a casa, a gente mais algumas complicações existem porque a gente tem sem que dúvida. conservar ela. E tem uma foto, a foto que eu vou colocar aqui é só da luminária que o Armando me mandou, aquilo me conquistou, gente. Casas assim têm que ser refeitas, reconstruídas. Temos que trazer esse estilo de volta, né, irmão? Cara, você sabe que isso foi uma coisa muito especial. Primeiro, porque, como eu disse, é uma casa que pertence a uma família muito tradicional da minha cidade. Essa casa é do ano de 1949, né? É uma casa linda, ela parece um castelo, né? Como o pessoal É, está vendo. Ela é impressionante, ela é uma casa que tem 3 andares, mais um ainda pátio enorme, aí o pessoal vai poder ver nas imagens. E a gente tinha um cuidado muito grande, ao mesmo tempo de conservar essa casa por fora, porque ela é uma casa que tem um intuito de tombamento, né? E então a gente fez toda uma conversa com o município também da cidade, né? O município, a municipalidade, melhor dizendo, né? E família, porque tu imagina, uma família de 9 irmãos, muitos deles já de idade, né? Tem irmãos ali de 80 anos, então o convencimento deles a que eu pudesse assumir uma casa que foi construída pelo pai deles, né? Aonde eles cresceram naquela casa, que hoje tem netos, tem um monte de gente ali, mas a casa, o que que acontece? Eu costumo brincar com o pessoal, a casa tinha virado uma casa invisível. As pessoas simplesmente, quando hoje olham, aqui na minha cidade mesmo, que eu estou mexendo nessa casa, as pessoas dizem, mas onde é que é essa casa? E a casa está ali, está à vista de todo mundo. Mas as pessoas param. É aquilo que eu digo. A magia, muitas vezes, né, cara? É como eu disse, a magia que se esconde atrás das portas. quando a casa estiver pronta, você vai levantar o véu da magia e todo mundo vai ver ela, né? É isso aí, cara, entendeu? Então é mais ou menos isso. E existe hoje uma aura muito. Tem coisas interessantes sobre a casa, né? E eu vou mostrar aqui para vocês também. A casa, a história do Marvin é dos elementos, né? Dos elementos da natureza, né? Terra, ar, fogo e água. Essa casa, quando ela foi construída nos mesmos princípios. Então a casa ela tem o simbolismo dos 4 elementos dela. É, tá, Ela tem as chamas na porta, ela é, tem luminária de ar, ela tem arandelas que lembram a água, e ela tem a escadaria dela toda com elementos da terra. Entende? Então, eu disse, cara, essas coisas foram casando de uma forma tão interessantes, no sentido assim, ó, o começo foi muito difícil, uhum. né? Parecia que tinha uma resistência muito grande, mas eu tive paciência. Eu falei, cara, se não for para ser minha, não, se não for para ser comigo, não vai ser. Mas E você quando a coisa conseguiu. engrenou para ser, meu irmão, hoje o que acontece é assim, ó, se eu penso assim, eu preciso achar uma pessoa para resolver tal coisa aqui, vai ser difícil. Cara, quando eu vejo a pessoa bate ali na porta da casa e diz assim, ó, tudo bem, não está precisando aqui de um cara para resolver tal coisa, é algo fora do comum, entendeu? Então, por isso que eu digo, eu tenho impressão que vai ser um projeto, pela forma como ele está nascendo, com tantas pessoas com pensamento positivo, Aham. que tomara que a gente consiga fazer dele um primeiro passo e não Então, um fim de história. conta pro pessoal como que a casa vai funcionar. Você comentou comigo, eu falei, cara, isso é uma temática tão simples, uma estrutura tão bem encaixada e parece coisa de filme. Conta pra gente. Cara, então assim, ó, como eu disse, a gente foi formatando a ideia de fazer uma casa temática, né, Uhum. dentro daquilo que eu gostaria de ir. É a mesma coisa que eu fiz com os livros. Então, o que que a gente fez? Primeiro, cara, é uma casa dedicada à literatura, né? Então, muita da decoração que vai ter vai envolver isso, vai envolver o livro, a literatura do fantástico. Bom, a casa tem, eu herdei estantes enormes, antigas,
repletas de livros. A gente achou livros históricos dentro ali. Então, quer dizer, isso tudo vai estar ali dentro. Nós vamos ter uma mini livraria, ou eu digo que vai ser uma livraria, não aquela livraria gigantesca, mas nós vamos ter uma livraria que vai funcionar permanentemente, não só para os livros do mar, mas para que eu possa colocar autores locais, Poxa, cara. autores. Eu quero trazer livros, eu já tenho feito contato hoje com outros, com editoras fora aqui inclusive, né, do Brasil, para eu Uhum. conseguir trazer alguns livros, por exemplo, publicações de fantasia que não se acha tão facilmente. Vamos estar lá. Nós vamos ter um café temático, né? Sim, Para puta, a o café pessoa viver a temático. experiência, imersão, chegou lá, cara. Isso aí nós vamos mostrar aí, o pessoal vai ver um pouquinho aí, vai ter um Aham. gostinho. E a gente vai ter, logicamente, que toda a questão da pessoa poder interagir com a casa, né? Sim. Então a casa vai ter todo esse processo. Pode falar. Você vai ter varinhas exclusivas feitas por você lá para o pessoal? Não, nós vamos ter mais que isso. Nós vamos ter lá a oficina de varinhas lá Poxa, funcionando. O pessoal vai cara. ver como é que a varinha é feita, né? A gente tem coisas assim, ó. A gente, logicamente, que, cara, e isso foi uma coisa, como eu disse, muito que está sendo até às vezes inexplicável, né? Eu estou conseguindo encontrar perto de mim, perto aqui da minha cidade mesmo, pessoas que eu conhecia que nem sabiam que mexiam com isso, que daqui um pouco assim, ó, cara, eu conheci um cara em Santa Maria, que ele se mudou há pouco para cá, porque ele morou 4 anos fora do Brasil, não sei o que, que o cara mexe com animatrônicos, Oh, entendeu? sim, 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 sim. Onde que eu vou achar um cara desses assim? Eu tô no interior do Rio Grande do Sul, eu não tô em São Paulo, entendeu? Aham, entendi. Capital, entende? Aí a gente foi trazendo coisas desse gênero para perto e isso foi acontecendo com uma fluidez muito natural. Então a ideia é isso, é que as pessoas entrem nessa casa e, além do que é o seguinte, nós vamos ter uma peça, que é a peça que antigamente foi usada pela última familiar que estava na casa, uma senhora, e Nossa. eu prometi para a família que essa peça vai ser transformada no memorial aí da casa. Porque por mais que a gente vá fazer Oh, uma cara. transformação, claro, sem destruir nada, sem quebrar nada, preservando toda a arquitetura, mas a gente vai trazer a fantasia para dentro. Uhum. Nós vamos ter, digamos assim, uma decoração epidérmica, né? Uma Uhum. maquiagem para que a casa fique lúdica, fique Sim. atrativa para as crianças, Aham. para as famílias, mas nós também vamos ter essa preocupação, cara. Eu vou ter um café ali, uma parte do café, que eu estou pensando é no público idoso, que não quer ir Ah, lá com brincar com varinha, certeza. mas ele quer conviver num espaço gostoso e que Para remeta para a essa memória da prosear, para cidade. relaxar, né? Exatamente. E E aí, assim, nessa peça, a gente vai fazer uma memorial da casa e da família. puta, cara, que legal que vocês estão trazendo o novo e mantendo a tradição. O que é uma coisa que eu percebi que é muito forte no Sul, né? A gente traz o novo, mas a gente mantém a Sim. tradição, né? É a magia É do isso aí. Sul. É a magia do Sul, Misturar é. um pouquinho, cara, porque como eu disse, ó, a gente tem essas ferramentas, esses meios, cara, que são fantásticos, Uhum. não tem por que a gente ou ignorá-los, né, ou, digamos assim, ou não utilizá-los. Mas Certo. também eu vejo que, assim, ó, é impossível tu pegar e abandonar toda a história que a gente tem. Uhum. A minha família mora aqui na cidade, cara, há mais de 200 anos, né? Meu Ou seja, Deus. quando Santa Maria ainda não era nem município, já tinha familiares meus aqui que vieram para cá. Santa Maria é uma cidade ferroviária. E as pessoas dizem, tu colocou um trem na história. Por que tu colocou no trem na história? Cara, trem é a história da minha família, Uhum. entendeu? A minha família é de ferroviários. A minha família se formou aqui na cidade porque meu bisavô veio para cá, conheceu minha bisavó, que já morava aqui, tudo em função da criação de uma ferrovia histórica que tinha aqui. Então, eu digo, isso para mim era importante que tivesse nas histórias. Memória, família, relações antigas e que, de alguma forma, que vem talvez aí o fecho disso, né? Eu sempre digo para as pessoas, quando eu faço palestra em colégio, para gurizada, né? Eu escrevi uma história que tem os nossos cenários, por quê? Porque se de alguma forma eu for bem sucedido com essas histórias, eu gostaria de poder deixar o que eu vejo já acontecer em outros países, né? Que é o legado, que eu chamo de legado literário. É um Uhum. legado que uma história de ficção consegue deixar para um lugar e que às vezes está se tornando hoje mais forte até do que os legados históricos.
Cito exemplo. Se tu vai, para não usar Harry Potter, que é um exemplo muito mais forte, mas se tu vai a Londres, tem uma estação lá chamada Estação de Paddington, Uhum. né? A estação de Paddington é onde se originou a história do ursinho E o Paddington, Paddington, que é sim. de lá do ano de 1950 e cinquenta e poucos, né? E Uhum. que agora caiu, porque virou filme, porque não sei o quê. Mas tu chega hoje na estação de Paddington, cara, tem todo um espaço lá reservado É o Paddington. ao ursinho, tem a lojinha lá do não sei o quê, e o que que acontece? Olha aí, ó, já tem um aí Já atrás tem de um ti aí. gato que é. Viu? Ó, viu? É o Boris. Então. E aí o que que acontece, ó? É, ele E é aí preto aquilo, também, ó. viu? Ah, Tu sabe que a história do Boris, olha aí, ó, ele não aparece e desaparece esse aí, não? cara, ele é. Ele vai onde Dados ele quer pretos são da casa. De independentes. repente você vê ele tá dormindo num lugar que você vai. Como é que ele foi parar aqui? Né? O Boris tem essa questão. O Boris da história e o Boris real é o seguinte: ele É, aparece quando tu precisa e se some quando ele quer, é a vida. mas ele sempre volta. É a vida de gato, né? A vida É a de vida gato. de gato, especialmente os pretos. Mas tu entende? Então, assim, ó, com isso faz com que as pessoas queiram ir num local corriqueiro, Uhum. como uma estação de trem, né? Ou como um local comum, por quê? Porque ali se desenvolveu uma história de ficção Sim, e sim, ela sim. passa a gerar interesse e as pessoas querem revisitar seus cenários a Uhum. partir de um interesse que surge não pela história, não pela questão histórica, mas por uma história de ficção. Então, cara, eu acho isso fantástico. A casa, você já pode revelar o nome ou ainda não? Ou ainda está em desenvolvimento? Para hoje nós estamos chamando ela de Casa Marvin Green, A casa Marvin mas, Grande. provavelmente a gente vai trabalhar dentro desse nome, né, por causa da questão do personagem, né? Uhum. A gente quer que as pessoas saibam que aquilo é uma casa onde elas vão ter toda essa, digamos assim, todas essas possibilidades que envolvem o mundo da magia, mas que elas estão sendo criadas a partir de um núcleo de universo que é o universo desse personagem e que é um personagem, como eu disse assim, se a gente valoriza tanto, né, e eu vejo, né, as pessoas, a gente valoriza, a gente que gosta, que é geek, né, Aham. que gosta de fantasia, né, que gosta de heróis, que gosta de tudo isso aí, a gente adora botar uma camiseta do Super-Homem, É, do Hulk, do Harry Potter, do então, que for, né? Eu é, gostaria que a gente também tivesse heróis nossos, né, de é, alguma forma. então, por exemplo, quando você falou da sua paixão pelo livro, quando você fez a Sim, primeira edição do Marvin, é assim, eu tenho certeza que quando você chegou, o pessoal da gráfica ficou feliz, falou, nossa, você vai querer fazer um que é considerado de sim, luxo, né? sim, uma Mas edição se de você luxo, claro. fosse numa editora, o pessoal fala, olha, cara, faz caro, é caro, não é fácil você vender, tem esse. Sim, Mas, por exemplo, eu adoro, por exemplo, a editora faz um livro, o livro faz sucesso, aí o pessoal fala, ó, gente, a gente viu que vocês gostou, a gente vai lançar a edição do jeito que a gente queria fazer da primeira vez, né? E eu vou lá sim, e compro. Se eu sou fã, cara, eu vou lá e compro porque eu sim, gosto, sem dúvida, sem né? dúvida. Então, por exemplo, tem gente que fala, poxa, cara, você vai pegar o mesmo livro de novo, né? Mas Não, você fala, tem uma coisa aqui, tem uma mágica nessa edição que ela se completa na outra. é que é isso, cara. É que é um universo que talvez as pessoas, só quem é desse, quem vive essa paixão entende. Que é Uhum. aquilo. Cara, eu tenho diversos livros, por exemplo, ó, um livro que eu adoro, que as pessoas falam também, né, quais são as inspirações. Cara, tem um livro que é fantástico, que agora ele virou em alta novamente por causa do filme, mas Hum. eu li os livros, né? E o livro um especialmente, ele é absurdamente bom, que é Duna, né? Sim, sim. Cara, Duna, eu estou Duna é um encantado troço com sensacional, o entendeu? segundo filme. O segundo filme, pra mim, eu E falo, não precisa nem fazer o Messias. Acabou aqui, é, cara. tu entendeu? Porque assim, ó, Duna, o que que é? O que que eu vejo Duna, apesar dele ser de alguma forma ficção científica, de alguma forma não, ele é É, ficção ficção científica, científica. né? Mas o que eu digo assim, ó, o que o Duna tem para mim é que independente da onde se passa, do gênero que é, cara, ele é uma fantasia também, né? Sim, Logicamente. sim. E E ele é uma fantasia de universo riquíssimo. Se tu conseguir ler demais. nas entrelinhas, tu vai ver de alguma forma Só, homenagens que eu fiz a cara, Duna. o prefácio dele é enorme. Você fala, gente, esse prefácio não vai acabar pro Entendeu? capítulo um, Então, cara, gente. eu li Duna, cara, eu li Duna moleque, entendeu? Uhum. meu pai me deu Duna e disse, ó, lê isso aqui que tu vai Não, gostar. peraí, Livrão desse tamanho. qual editora que você tem?
Cara, eu tenho uma edição antiquíssima lá que tá toda, eu não me lembro agora a editora, mas é um Ó, livro que tá todo. E aí, cara, agora há pouco, lançaram uma edição linda, de aham, capa sim, dura, de sim. luxo, com o logo aquele mesmo do filme. Cara, comprei também, entendeu? E Uhum, reli pela uhum. terceira vez, E é né? legal você comparar também a Ah, questão da sim. tradução do texto, né? É, isso aí, eu gosto. Então, Eu gosto de ver quando existe uma nova edição, né? aham, O que que foi mudado ou não, pequenas, né, mudanças na história. Mas como eu uhum, disse, então, assim, ó, isso é uma coisa que a gente que curte essa questão, né, cara, entende o porquê. E aí entra uma questão que tu falaste, comercialmente, né? Tu disse, pô, mas tu vê, tu é um escritor estreante, né? Sou um cara uhum, estreante no processo, não sou uma pessoa conhecida, não sou nada, mas como eu disse, cara, as pessoas quando falam assim, ah, mas por que que tu tá investindo numa casa? Por que que tu investiu não sei o quê? Por que que tu faz isso? Por que que tu faz aquilo? Meu primeiro lançamento mesmo, cara, foi muito legal. Eu loquei um hotel aqui na minha cidade, cara, e eu construí num salão enorme, que é desse hotel, eu construí um labirinto uhum. inteiro com personagens vivos para as pessoas irem lá. E ninguém sabia nem que estavam fazendo lá. Mas eu tive mais de 1.100 pessoas naquele dia e eu fiquei 8 horas e meia autografando o livro. Entende? Por Tinha quê? hora que o braço tava mexendo sozinho já, né? Não, pois é, não, para mim foi uma, cara, foi Aham. assim, uma catarse. Mágico, eu imagino, Mas por porque quê? você nunca espera, né? Por quê, cara? Porque eu assim, ó, cara, de alguma forma eu não só estava me realizando naquilo, mas tem uma coisa que eu acho que é muito importante, cara, que eu sempre digo. Isso faz para qualquer negócio que tu fizer, se tu tem condição de fazer, né? Uhum, Se tu não acreditar, tu primeiro no que tu tá fazendo, como é que uhum. tu quer que as pessoas acreditem? Porra, Entende? Então conselho eu acho que assim, excelente. ó, isso foi uma coisa que eu sempre disse, eu disse, ó, eu primeiro tenho que gostar, porque daí eu vou me sentir também seguro do que eu tô fazendo, né, e Uhum. confiante. Cara, e dentro daquilo que estiver ao meu alcance, eu vou tentar investir no meu projeto, Cara, né? É isso deixa que eu fiz. eu te perguntar, como foi pra você quando você viu a primeira pessoa vestida de Marvin ou de um dos personagens fazendo cosplay? Não uma pessoa que, tipo Ah, assim, um cara, fã. é, Como é que É, foi pra isso, você o isso, choque? isso, aí, cara, assim, ó, é quando a gente fala o famoso caiu a ficha, né? Porque daí tu entende que, assim, ó, agora as pessoas. Sabe que, na verdade, para mim, o primeiro nem foi uma pessoa vestida de Marvel. Foi quando Uhum. eu fui numa palestra e eu recebi desenhos de crianças e Puta, adolescentes. cara. Cara, um monte de desenho de criança, adolescente. Alguns fizeram não só desenho, fizeram bonequinho, cada um com a sua visão do Marvin. E aí eu disse assim, ó, assim, cara, aqui o personagem agora, ele já não é mais meu. Vai estar na Entendeu? exposição? Vai estar na exposição? Sim, fizeram uma exposição enorme. Não, Ah, não, sim, tem. esse na Ah, casa eu vai estar guardo na. tudo. Então, vai estar Não, na vai ter exposição na na casa. Ah, eu casa. guardo tudo. Cada presente que eu ganho, eu guardo. Eu tenho uma sala hoje já É. no meu escritório. Agora, se a sua esposa chegar e falar, você é acumulador, não, amor. Eu sou bem sucedido. Eu não sou um acumulador, entendeu? Eu sou excêntrico, é diferente. Não, mas sabe que uma coisa que é muito legal, cara, apesar da minha esposa ser É. uma pessoa altamente pragmática, como eu disse, ela é uma pessoa da regra, da norma, ela é a pessoa do, né, a Uhum, cabeça matemática, né? uhum, O que é bacana é que isso cria uma complementação, cara, e ao uhum. mesmo tempo, assim, ó, como a gente se conhece, já, né, a gente está casado há bastante tempo e tal, e a gente curte esse projeto juntos, eu consegui É, me- trazer ela para cá no é melhor céu. você falar há quanto tempo, porque senão quando ela vai em entrevista, ela vai falar há quanto tempo. Ah, não, não. 16 anos agora. Estamos para 16 anos juntos, tá? É um tempo já interessante, né, Aham, de estar juntos e tal. Mas como eu disse assim, ó, não, e aí é como eu disse, de uma relação que madura, né? uhum. Que eu digo de cabeça e tudo, né? E o que eu digo é o seguinte, ó, o bacana é que por mais que a minha esposa tenha uma outra cabeça, uma outra preferência, ela é totalmente parceira É isso que é desse importante, projeto, né? entendeu? E ela vê coisas que ela sabe que eu vou gostar e ela me manda. E quando a gente viaja, ela só vi lá um restaurante temático, vi lá uma casa, não sei o quê, vamos lá que lá tem uma atração temática. Ela pesquisa para a gente ir juntos e viver juntos essa ideia. Então tu vê que para mim isso que é muito importante, cara, é que as pessoas que eu mais amo na vida elas estão junto comigo no projeto de cabeça, entendeu? É, Sabem que eu sou uma pessoa também
que eu não faço isso de forma irresponsável, nunca fiz nada na minha vida dessa maneira. Eu sou um cara que planeja muito, tanto que eu disse, ó, eu estou lançando agora um projeto mais maduro, mas eu tenho 10 anos nisso e eu tenho mais, né, 30 e Uhum. poucos trabalhando dentro de um processo empresarial, como empreendedor e tal. Então, não é uma coisa. Bom, só a questão mesmo de estudar casas temáticas e locais, cara, eu e a minha esposa viemos sistematicamente nos últimos 6 anos fazendo isso, cara, assim, ó. Aonde tem um troço, a gente vai lá e estuda. Hoje, Gramado, né? Vocês estão aí em São Paulo, né? Principalmente, eu sei que a tua audiência é nacional, mas, né, o pessoal que, né, como tu aí, que eventualmente não conhecem Gramado, ou conhecem, né? Vocês têm São José dos Campos aí, que Uhum. é uma cidade também turística nessa É, linha. Só que bastante. Gramado hoje, Gramado virou, cara, a Disneylândia brasileira, Que né? bom. E lá hoje tudo virou restaurante temático, espaço temático, casa temática, no sentido de entretenimento, de experiência, que é Então, essa a questão, né? uhum. E eu tenho hoje, a minha relação é muito forte com o pessoal também dessa região, por quê? Porque ali a gente consegue ter uma troca profissional também para Legal, poder legal. não só sonhar, né, mas realizar, que é importante, porque senão vira só Teve, teve alguma coisa do universo do Marvin que agora que você está trazendo para o mundo real que você pensou, cara, como é que eu vou colocar isso aqui agora? Que você falou, isso vai dar muitas, né? trabalho. Porque Porque às assim, vezes ó, é a pessoa que nem é, às vezes você menciona uma comida ou um item que num livro, pô, eu tô escrevendo um livro, é uma fantasia, mas é uma coisa que o público gostou tanto que eles vão chegar, ô, cadê tal coisa? não, aí entra, cara, aí talvez aí, ó, entre uma das coisas que houve um certo, como é que eu vou te dizer assim, uma costura, Uhum. mas ela não foi pensada com intuito comercial, mas ela foi pensada com aquele intuito que eu te falei lá do James Bond, lá do Ian Aham, Fleming, sim, né? sim. Eu disse, cara, de alguma forma, quando eu trouxe mesmo as coisas que são fantásticas, cara, elas tiveram alguma relação com digamos, a consequência extraordinária, fantástica, né? Uhum. Mas elas vieram de experiências que, de alguma forma, tanto da questão da comida quanto da questão das bebidas, mas não com uma intencionalidade, tu entende? Essa é a Entendo, diferença. entendo. Hoje o quebra-cabeça maior, e aí a tecnologia que está nos ajudando, cara, é Uhum. essa questão realmente assim, ó, que eu estou fazendo junto com essa equipe aí. Tu vê, ó, na pandemia, um pouquinho antes da pandemia, né, eu estava aqui, eu montei dentro da minha empresa aqui uma sala separada, e eu montei um projeto, existiu tem aqui uma universidade que fez a primeira turma de, como é que chama aquilo? De curso desses de games, Eita. formação de games. É. E aí, cara, terminou o curso lá e aquela molecada lá não tinha para onde fazer estágio. Ah, porque tava tudo Eu, fechado. não, não, não só isso. Onde é que eles vão fazer estágio de formação de game numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, entendeu? Uhum. Game. Aí eu disse, cara, venham para cá. Montei aqui um espaço para eles, trouxe 6, Uhum. um de cada segmento ali, né? Desenvolvedor web, o cara que faz, como é que chama aquilo? Modelador 3D, o cara que faz só a programação. Cara, e eu fui montando aplicativo, realidade aumentada, realidade virtual, gamezinhos, tudo personalizado. Hoje eu tenho tudo isso pronto. Fiquei na Uhum. pandemia, antes da pandemia aqui ao vivo, depois da pandemia eles ficaram home office, e eu fiquei 2, 3 anos produzindo isso sem saber se eu ia usar ou não. Uhum. Mas hoje, quando eu estou com a coisa pronta, eu tenho tudo isso à minha disposição. Tu imagina, Então, acho que nós vamos eu ter um tenho game game do Marvin 3D. em projeto aí, quem sabe uma aventurazinha do Marvin. Ah, bom, aí já não sei. Tu diz em fazer em 3D, mas hoje o que que eu tenho? Eu vou disponibilizar em breve para as pessoas, né? Aham. Tudo gratuito. Cara, eu tenho gamezinho com 10 fases de game para jogar Uhum. no celular do Marvin, entendeu? Legal, Um legal, legal. personagemzinho desenvolvido. E isso são coisas que a tecnologia faz com que, de alguma forma, a gente possa. Ah, vai ter uma coisa que vai ser muito, que eu acho que vai ser muito legal. Aham. A gente desenvolveu um projeto de laser tag. Sabe o que é laser tag? Sabe, Não. né? Ah, laser tag, laser. Tá, Laser tá. tag é tipo um paintball É paintball com de laser. laser, gente. Com É uma isso aí. pistolinha de laser. E a gente fez um desenvolvendo desde a varinha, colete, não sei o quê, para fazer duelo de magia com laser Ô, tag. pô, não, esse aí vai ter fila, hein?
Entendeu? Esse Então, vai isso ter aqui, fila. E não vai ser as crianças, não, fizemos, vai ser os adultos mesmo, viu? desenvolvemos a varinha do zero, É. como é que chama? Os coletes do zero, entendeu? Então, por quê? Porque eu disse, cara, eu quero que seja as minhas coisas. Se vai dar certo, se não vai dar certo, cara, é aquilo que eu te disse. É eu investindo no meu Aham. projeto. Certo, Como é que eu certo. faço isso muito também, cara, hoje? Eu faço em cima, porque como a gente está tendo também um bom resultado de vendagem, né, e tudo, e eu Uhum. tive já um resultado inicial bom, o que que eu faço? Cara, a caixinha dos livros é para financiar as loucuras do Armando, entendeu? Dos livros, loucura entre Já aspas. tá tudo esquematizado, né? Isso que é o bom. Tomara que a Então, gente chegue lá. Armando, tem algum spoiler que você esqueceu de dar pra gente? Você estava separando para um momento especial? Não, o que eu posso dizer, em primeiro lugar, cara, eu queria agradecer muito a oportunidade. Como eu disse, eu comentei isso quando tu me fizeste o convite, né? Uhum, Eu disse, por mais que a gente consiga, muitas vezes, ter pequenas credenciais, né? E eu sempre digo, isso é uma credencial. Ah, uhum. tu conseguiu, sei lá, o primeiro lugar de venda no Brasil. Isso é uma credencial. Sim, Né? não, com certeza, é uma conquista, é Não é uma o conquista. chegar lá, isso é meio, isso é passagem, né? Se tu achar que tu chegou lá e tu conseguiu lá vender, sei lá, porque isso é uma venda significativa, é para as pessoas entenderem. No dia que eu fiquei lá, na semana que eu fiquei em primeiro lugar nacional, foi uma semana que só numa semana eu vendi quase 1.300 livros. Isso é uma venda significativa, especialmente para um autor nacional desconhecido por completo, É, que sou então, eu, entendeu? aí que tá. Você estava em primeiro lugar e você vendeu mais de Em 1.000 uma semana. livros em uma semana. Cara, Em uma isso é uma semana. coisa incrível. Mas a gente precisa de mais disso, porque tem gente que tem histórias maravilhosas, eles estão lá com caixas do livro que ninguém conhece em casa. Não, eu disse assim, ó, eu disse, tem uma coisa, cara, que me ajuda muito, é o fato de eu ter, talvez, Uhum, essa bagagem, vamos dizer assim, da minha profissão, e eu uhum, procurei, digamos assim, também fazer o meu dever de casa, porque eu acho que é aquilo, assim, ó, que nem tu disse, se tu vê um livro com uma capa que não é a melhor capa, cara, a possibilidade das crianças, hum. ou dos adultos, ou do leitor de fantasia curtir é menor, né? Sim, sim, eu já tive a Se pessoa eu faço chegou, um livro. você gostou do livro? Eu É, falei, cara, eu gostei do livro. Você gostou da capa? Eu falei, cara, a capa não me chamou tanta atenção. E eu sou sincero, o ser humano é uma criatura visual, né? sem dúvida. Então a gente precisa Então, começar por ali, né? é, Tu começa, o primeiro gostar é com os olhos, não adianta. Isso uhum, faz parte. A gente tem um primeiro, digamos assim, um primeiro contato pelo visual, né? Pelo visual, ou por aquela primeira impressão, né? Então é como eu disse, nunca deixe uma segunda vez para causar uma primeira boa impressão, né? exatamente. Então, assim, ó, então, com relação aos livros, né, a capa, ao cuidado gráfico, ao papel. Eu sou uma pessoa que conheço gráfica, porque meu Uhum. primeiro trabalho, como eu te disse, com 15, 16 anos, cara, eu estava enfiado dentro de gráfica mesmo, gráfica, É papel, coisa né, forte no sul, né? editora, Gráfica, editora, tecido sem aí é dúvida, muito forte, né? isso aí. E, cara, então assim, ó, dentro disso, eu falei para minha editora, eu falei, cara, quando eles resolveram que a gente iniciasse aí nosso casamento, eu disse, ó, só uma coisa, eu gostaria que vocês me permitissem, até porque eu acho que eu tenho a experiência necessária, né, para cuidar do processo gráfico do livro, do projeto gráfico do livro, da Uhum. fonte de letra que foi escolhida, né, do espaçamento, do papel, da textura do papel, porque eu achava e continuo tendo essa convicção que isso é muito importante. É, Porque cara. se tu pega um livro de má qualidade, cara, eu já tenho a barreira de ser nacional. Eu quase que eu disse para eles no começo, foi a única coisa assim que eu acho que, né, que eu digo é uma barreira que a gente também tem que eu disse para eles, cara, se vocês quiserem tirar meu nome, pode tirar. As pessoas Vai. acham, porque eu não tenho um nome estrangeiro, meu nome é Uhum. Armando Ribas Neto, entendeu? Então eu Uhum. digo assim, ó, eu sei que tem gente que bota pseudônimo estrangeiro, eu disse, bom, mas também assim, ó, vamos lá. Vamos ter um pouco de. Eu achei que eu precisava ter a personalidade suficiente para, tipo, ó, Uhum. vamos encarar esse desafio. Não sei se eu vou quebrar o paradigma, não sei, mas eu vou ser talvez o colibri da floresta. Conhece a história do colibri da floresta? Cara, não É conheço. que a Essa eu acho que floresta é estava mais incendiando. específica. A floresta estava incendiando. Aí É. todos os animais, né? Elefante, não sei o quê, correndo para fugir do incêndio. Quando vinha um pequeno colibri, ou um beija-flor, também conhecido, né? Ah, Aquele passarinho pequenininho, biquinho pequeno, voando no lado contrário.
chegava lá, pá, voltava, pá, voltava. E aí um bicho daqueles grandes passou para ele, mas o que tu tá fazendo? Tu tá indo pro incêndio, voltando, indo pro incêndio, nós temos que sair daqui. Ele disse, não, só um pouquinho. Ele tava indo lá com o biquinho dele, pegando uma gotinha d'água e botando para apagar o fogo. O cara disse, mas tu nunca vai conseguir apagar o fogo. Ele disse, pois é, mas pelo menos eu tô fazendo a minha parte. Porra Entendeu? aí. Então, dentro dessa lição aí, cara, o que que eu digo assim, ó? Cara, se a gente acredita e tem convicção, se vai dar certo ou não, cara, isso é uma consequência de todo um contexto. O que eu estou procurando fazer o quê? É como eu disse, procurei escrever uma história que me agradasse, mas que ela tivesse, pelo menos assim, ó, o meu empenho, o meu suor, as minhas horas, a minha pesquisa. Isso eu posso prometer para o leitor. Se eles não gostarem da história, se acharem que A ou que B, cara, isso faz parte do gosto de cada um. Leitura, como tudo, como toda parte que envolve gosto pessoal, é subjetivo, Com né? certeza, Então, com certeza. não é um livro técnico, ele é uma história, ele é uma Uhum. aventura, entendeu? Então, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, faz parte do jogo. O que eu posso prometer que isso, sim, eu procurei fazer ao máximo, é o quê? É colocar meu empenho, colocar o máximo de qualidade que a gente podia. Para te ter uma ideia, no primeiro livro, esse aqui que eu fiz, né? A própria Uhum. questão do papel, né? Essa textura do papel, tu vai ter esse livro na mão, tá? Já estou te Ô, prometendo que eu vou te valeu. mandar. Essa edição aqui eu vou te mandar. Valeu. Já que é edição de colecionador, tu vai ter a de colecionador. E o que que acontece? Ó, tu vai ver que ele foi feito com todo o cuidado para que fosse um papel especial, para que ele, digamos assim, para que ele tivesse a mesma oportunidade de competir com qualquer outra publicação de mesmo nível, tá? Uhum. A partir dali, quem dá Ca- chance ou não para a história é o leitor. O que eu Gente, vejo hoje, que eu vamos, fico muito vamos feliz, colaborar também, né? que eu tô tendo um bom resultado de pessoas realmente vencendo esse preconceito com um autor nacional, né? E porque também, como eu digo assim, ó, porque estão achando que a história é condizente, vale a pena, né? E que, cara, estão fazendo com que a gente acredite que a gente pode ir mais longe, né? Sim, Então, com a minha certeza, com editora certeza. vê que num espaço de 6 meses nós lançamos o primeiro livro, logo em seguida já relançamos o segundo, né? É, E para agora vamos você lançar lançar mais em um. 6 meses é coisa grande, porque normalmente sim, que tem que fazer muito sucesso, tem que ter nome, porque senão eles falam, não, ano que vem, daqui um É, ano e meio, a gente é, vai uma construindo coisa a que eu posso hype. confessar pra ti, quando eles fizeram a primeira edição do livro, né, Aham. cara, eles fizeram uma tiragem pensando em vender essa tiragem em 1 ano e meio a 2 anos, Uhum. entendeu? E foi. E foi o pessoal falando, cadê o livro? Então, a gente espera um pouquinho que a gente tem que imprimir. A gente teve um problema com a gráfica, desculpa, a gente teve um problema com a Entende? gráfica. Então, isso para nós, para mim, para. Uhum. E eu digo assim, ó, a Vitrola, que é minha. Tu vê até isso, né, cara? A Vitrola é uma editora gaúcha que no ano Uhum. passado vendeu 2,5 milhões de cópias de livros como editora e distribuidora. E eu, quando eu tive a oportunidade de mais duas outras editoras, de mais nome até, que quando o livro começou a chamar atenção aqui, porque tu sabe, as É, pessoas começa. circulam, eles são, Opa! os revendedores falam, as livrarias contam, aquela coisa toda. E chegou Uhum. nos ouvidos de quem avalia, né? Uhum. Mas eu acabei optando pelo projeto da Vitrola, cara, por quê? Porque era um projeto também de protagonismo, no sentido assim, ó, eu sabia que a Vitrola é uma empresa que sabe, é uma empresa de mais de 30 anos também, né? Que é uma empresa que sabe se o que está fazendo em termos de Uhum. profissionalismo, e é uma editora que, como eu disse, que me daria um espaço de protagonista, né? Que eu não estaria lá, como eu digo, sendo Mais um nome na lista, né? Tem mais umas um que é só nome nome na num lista. catálogo gigantesco, Você entendeu? entra lá pra pessoa, qual que é a sua editora? É tal. Aí você vai no site, fala, pô, e você Tô lá embaixo. demora pra achar, sabe? Às vezes não tá nem na classificação, você tem que ficar procurando. E o E que, que é foi legal triste. também? E o que, que foi legal para eles também, né? Cara, Hum. não sei se não foi até a primeira oportunidade, ou uma das primeiras, eu acho até que foi a primeira Uhum. oportunidade, né? Que eles também conseguiram daí, através do trabalho, né? Chegar num topo de lista das listas mais importantes, né? Então, isso o que, que acontece? Aí vem a relação realmente do ganha-ganha, né? Ou seja, a gente conseguiu dar protagonismo
para a editora dá protagonismo para a gente, e na verdade, quem faz tudo isso ser possível, né, dar o protagonismo é o leitor. É. Cara, se o leitor não comprar o livro, não falar do livro, não curtir a gente, não Gente, levar adiante, o boca a boca ainda é o mais importante. O é. boca a boca Não, ainda é e mais aquilo, cara, importante. as histórias não foram feitas para ficar na estante da editora ou da livraria Uhum, ou do autor, né? Elas, a gente faz as histórias para os outros, né? Para os uhum. leitores. É o leitor, a gente faz pensando neles. Quando eu escrevo pensando sim em me agradar, mas na minha cabeça de leitor e não na Armando, minha cabeça de escritor. esse ano, por um acaso, eu sei que você está com tantos projetos, mas você tem alguma pretensão de estar na Bienal do Livro de São Paulo? Cara, o que que acontece, ó? Eu tenho hoje, assim, nós temos o livro em junho de 2024, agora a gente lança o livro 3, né? Uhum, E a partir do livro 3, a gente imagina que vai fazer um lançamento especial na cidade de Gramado, não só por ser Rio Grande do Sul, mas é porque a cidade de Gramado, ela congrega o Brasil inteiro ali, entendeu? certo. Então, quando eu estou em Gramado, e é uma terra de fantasia, eu estou conseguindo falar com as pessoas que amam fantasia ao mesmo tempo de diversos estados brasileiros e até de alguns outros países, né? Uhum. Então E tá aí o que que virando acontece? um polo de fantasia ali em Gramado. É, e aí o que que acontece? A gente imagina que com esse projeto também da casa, com o lançamento da casa, Uhum. eu espero e acredito que a gente consiga dar uma outra possibilidade de visibilidade para o Ah, projeto Marvin Green como um todo. entendi. Entende? Então, aí, a partir daí, porque o que acontece? Eu sempre disse, pessoal, a gente recebeu muito convite já no livro um para ir assim, vem aqui para a Livraria da Vila, que é uma livraria grande aí da região, né? Uhum. São Paulo. Vem aqui para a livraria, como é que chama aquilo? Para No a Conjunto Livraria Nacional? Leitura. É. Oi? Conjunto Nacional? Não, livrarias que são nacionais, que Uhum. estão aí no mercado e que tem meu livro, inclusive, né? Nós temos Uhum. livro aí em São Paulo, temos livro no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Sul, Sudeste. A gente está bem abastecido com livro físico em muitas livrarias e livrarias de porte, tá? Só que daí o que, que eu disse, tanto para o pessoal da livraria quanto da minha editora, pessoal, só tem um detalhe. A gente precisa que o livro, que o título, que a série, a meu ver, tenha um pouco mais de visibilidade. Porque senão, assim, ó, eu vou ficar restrito a um nicho muito pequeno e eu acho que vai ser frustrante, especialmente para Uhum. vocês achar que eu vou lá numa livraria grande como a Livraria da Vila, né? E eu vou estar lá e, cara, vai ter 10 pessoas lá e muito. Não. Então, assim, ó, eu acho que a gente tem que fazer isso dentro de um grau de progressão que a gente possa chegar na hora certa, né? E eu Uhum. vejo também que esse projeto que envolve o Apollo, né? E essas capas especiais e essa edição luxo, tudo isso eu acho que ele vai fazer com que a gente chegue com um projeto consistente para ir pensar em estar na Cara, Bienal eu e tô para vendo, estar nesses eu tô espaços. vendo você já, melhor você já dar uma checada no seu passaporte para você ir para Taiwan, porque tenho É, certeza que uma hora você vai chamar lá, o pessoal vai falar, ó, a gente tem um intérprete para você, a gente tem um hotel para você, cara, entendeu? Bangkok ali na Tailândia já está na minha lista. Não, já está falando bem sério, né? Aham. Mas a gente tem sim cara, existe assim, até para dizer assim, para dividir isso e dizer para o leitor que está assistindo agora, para o pessoal que está assistindo, que assim, ó, isso não é feito do autor, cara. Entendeu? Uhum. Porque assim, ó, porque se o autor escreve um livro bom, mas ele fica restrito, né, somente digamos assim, a sua estante, como eu disse, cara, o cara que está lá fora não presta atenção na gente também. Ele nem abre espaço para ler. E aí, claro, entra a minha parte. Como eu disse, o cara chegou para mim, ó, você tem aí o livro traduzido em inglês aí para a gente poder ler? Se vira nos 30, Se entendeu? vira. Que É isso para são já. coisas. Então, meu tradutor já está trabalhando nisso. Exatamente. Eu espero, ó, me dá aí o, né? Aí, por Aham. exemplo, a gente tem hoje também assim, ó, o livro tá também, a gente já tem a tradução dele de espanhol e a gente tem, Legal, legal. eu tenho uma abertura grande no mercado no Uruguai. A Uhum. gente tá vendo como é que trata isso. Mas tu Uhum. entende, isso são coisas que assim, ó, vai acontecer, não vai acontecer, não sei, mas que eu tô trabalhando Para com acontecer, vai. com todo afinco. Eu tenho Uhum. hoje pessoas que estão perto de mim que têm capacidade técnica para isso. Isso a gente está fazendo.
Tá bem? Então, Armando, uma pergunta que eu separei aqui especial para você é que, Sim. poxa, como o Marvin, com esse crescimento, com você investindo no seu sonho, depois de tudo que você falou, se você pudesse escolher em ver o Marvin em filme, série ou animação, qual seria para você a sua opção? Longa. Direto. Longa? Um longa. Não gostaria de ver uma longa. Cara, porque assim, ó, eu acho a série uma coisa, eu adoro série, entendeu? Uhum, Mas é como eu disse assim, ó, a telona ainda é uma coisa. Isso seria um, como eu digo, não só um sonho, né? Mas como eu disse, tu sabe que tem uma coisa que é muito importante também para, assim, acho que é uma questão final aí, né? A gente conversou bastante e também não quero encher a paciência dos teus, dos teus espectadores. Mas assim, ó, tu sabes que quando eu escrevi as histórias do Marvin, é, eu fazia questão que os cenários fossem nossos e que eles fossem cenários acessíveis, porque eu digo, cara, e eu sou publicitário e como publicitário eu sempre fui roteirista de comercial. Então, uhum, quando tu lê os livros, eu acho que tu vai sentir uma coisa que todas as pessoas quase que invariavelmente me falam, cara, parece um roteiro de um filme. Por quê? Porque ele de alguma É, forma ele foi assim. eu acabei de Existe ler um que é assim, eu tava vendo um filme na minha cabeça. Porque tem uns muita livros que você eu mergulha, sou um mas esse cara não. É um filme, eu tô vendo um eu filme. sou um cara descritivo, eu gosto de eu me colocar na cena e eu Uhum. gosto que o leitor também se coloque na cena, Ah, né? legal, legal. Então, por isso que foi feito assim. Então, isso seria realmente, cara, uma grande, não digo só um sonho, né? Porque, como eu disse, tudo aquilo que eu falo em sonho são coisas que eu também trabalho por eles, tá? Trabalho por Uhum. eles. E eu acho que, assim, digo para as pessoas que a gente tem possibilidade que isso aconteça. Quem sabe no próximo papo a gente pode estar Oh, com falando que isso certeza, com aconteceu, quem certeza. sabe? É. Mas, se não, cara, como eu disse, independente de qualquer coisa, hoje eu já vejo assim, cara, eu vivo hoje um projeto que me proporciona um brilho no olho que eu acho que eu vou conseguir fazer aquilo que lá atrás eu me propus a fazer, ou seja, eu ter o que fazer depois que eu mudar a minha atividade profissional com o mesmo brilho do olho lá que quando eu comecei lá, quando eu tinha 16 anos na minha profissão. Cara, muito bem. Muito obrigado, viu? Chegamos naquele momento, Agradeço. Armando. Chegamos naquele Sim, momento que é o nosso momento Karine. Fazer a mão sim, de jazz, homenagem à nossa Karine Ribeiro. sim. É, Karine, melhora logo. É, pedir para você deixar uma frase pro universo. Cara, eu vou deixar uma frase para o universo que é o que acho que é a minha frase do momento e é uma frase do Disney. Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é menor. Muito bom! Nossa, muito bom, muito bom. É um momento, e eu acho que isso vale para nós que a gente tem um sonho, cara, e é como eu disse, ó, tu também que está fazendo o teu trabalho, né, da Toca, eu vejo assim, ó, a gente quando começa num projeto, a gente ouve muitos nãos, né? A Uhum. gente ouve muito não vai dar certo, a gente ouve muito assim, ó, o que que tu tá fazendo, Não, cara? às Que vezes a que tu gente recebe um não assim como se a gente tivesse chutado a pessoa e você falou por favor e obrigado, né? Então, assim, ó, então como a gente recebe muito não, cara, a gente recebe muita negativa, a gente recebe. Cara, eu também vejo assim, ó, eu procuro olhar muito os sims que a vida nos dá. Uhum. E é como eu te disse, ó, hoje, esses projetos todos, cara, eu me lembro assim, ó, para contar uma questão final disso, né? Quando eu tava, cara, na véspera, no dia seguinte, na minha autopublicação, eu ia levar o primeiro livro para gráfica para entregar o original lá para os caras. E era eu que ia pagar, entendeu? Tudo, só eu comigo mesmo. Cara, eu me lembro que eu me acordei cedo, de madrugada, como eu sempre faço. Eu vou lá tomar meu banho, assim, para organizar a minha ideia. E eu disse assim, Armando, o que Eu tu tá tô fazendo? fazendo. Para que tu vai lançar livro? Para que tu vai inventar isso? Eu sou uma pessoa com relativo êxito profissional aqui na minha profissão. Eu já Uhum. ganhei prêmio internacional dentro da minha profissão. Eu tenho, como eu disse, uma empresa estável há muitos anos. Eu atendo aqui da minha cidade, eu atendo clientes nacionais hoje. Então, aí eu disse, o que que tu vai inventar com isso? O que que acontece passados hoje, aí pelo menos 5, 6 anos disso, né? 2019, então, vamos lá, 5 anos da primeira autopublicação. Cara, hoje, sabe o que que acontece? Uhum. Na minha cidade, em menos de 5 anos,
Cara, quando as pessoas vão me chamar para falar em algum lugar, é o escritor Armando Ribas, e não o publicitário, entendeu? O publicitário foi apagado pelo escritor muito rapidamente. Parabéns, cara. O seu sonho E foi, não, disparou. e foi uma coisa que foi. O que que foi bacana nisso, né, cara? É aquela situação de tu entender assim, ó, cara, aquela insegurança, e isso é uma coisa que eu digo, não existe tu fazer algo novo, Aham. não existe tu fazer algo diferente sem frio na barriga. Não sentir o friozinho na barriga, irmão, é porque tu tá numa zona de conforto que não tá, entendeu? Então, assim, ó, então, como a gente tem muito não na vida, eu também tô procurando ouvir mais os sims que a vida me dá, e se não der certo, cara, tranquilo. Eu vou ter vivido uma aventura e no final vou poder contar isso para os netos. Olha, um dia o vovô lá deu uma despirocada, resolveu escrever uns livros. Tá aqui os livrinhos, ó. Tá tudo para vocês aí, ó. Isso aqui foi o que sobrou. Leiam Aham. se gostarem, gostarem. Se não gostarem, não tem problema, mas faz parte da minha história de vida. Tá Ah, bem? cara, muito bem, muito obrigado. Bom, pessoal, é, esse papo maravilhoso com o Armando Ribas Neto. Eu não esperava tantas novidades, cara. Muito obrigado por tantos conselhos. Eu espero que o pessoal goste, aprecie. E a gente agora vai ficar esperando mais do Marvin, porque eu tenho certeza que a gente vai escutar Chegando. muito dele aí no futuro, né? Que bom, tomara. Então, pessoal, eu sou o Marcos, esse é o Armando. Esse foi um episódio muito especial, mágico da Toca do Aventureiro. E aí, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.